Olá, seja bem-vindo. Está no ar o Rede Debate pela RCTV, canal 27 da NET Digital. Hoje nós vamos falar sobre as projeções para esta semana, uma semana em que os partidos devem oficializar as candidaturas, começar a oficialização dessas candidaturas, porque será a primeira semana de convenções. Até agora apenas um candidato indicado oficialmente, o PSOL indicou Victor Hugo. As outras pré-candidaturas aguardam as respectivas convenções partidárias, que devem se estender até o dia 5 de agosto. Mas no próximo final de semana, dia 30, já tem convenção marcada aqui em Campina Grande e os partidos estão nessa reta final de definições. O PMDB, que tinha um pré-candidato a prefeito já definido, o deputado federal Manuel Júnior, decidiu desistir. O candidato não vai mais concorrer à disputa pela prefeitura de João Pessoa, abriu mão e hoje à noite o PMDB já fez a primeira reunião para saber qual o destino tomar nas eleições deste ano no maior colégio eleitoral do estado. Daqui a pouquinho a gente vai trazer toda a repercussão, porque eu agora vou apresentar aqui os meus companheiros de bancada. Hoje uma bancada aqui só de homem, né? Três jornalistas aqui. Lênia Guimarães está aí tirando um merecido descanso, rapidinho, nos próximos dias ela está de volta aqui como titular também da bancada, mas eu estou aqui com três competentes jornalistas para a gente trazer todas as informações, todos os comentários. Claro que a pauta a gente começa com a desistência do deputado federal Manuel Júnior. O que é que isso provoca no jogo político? Quais as mudanças nesse tabuleiro, nesse xadrez que se desenha a partir de agora das eleições municipais? E eu quero já dar o boa noite aqui, porque faz muito tempo que eu comandei aqui o Rede Debate, estava de férias, é o primeiro Rede Debate depois dessas férias aí de 30 dias. Eu começo com o Ecleton Monteiro, nosso companheiro aqui da 98 FM, apresentador do Balanço Geral, também apresentador e repórter, comentarista do Correio Debate da 98 FM. Boa noite, Ecleton Monteiro, mais uma vez. Boa noite, Hermes. Bom tê-lo de volta aqui no Rede Debate. Boa noite a você que está de casa. Hoje é uma noite de muitas conversas aqui no Rede Debate, muito debate hoje à noite, porque esta é uma semana decisiva para as eleições, não só em João Pessoa, mas para todo o país. É a semana onde o candidato ganha ou perde a eleição. É a semana de definição das coligações. Você falou que o único candidato a definir, Hermes, a candidatura havia sido o do PSOL, e isso não é uma realidade apenas de João Pessoa. O TSE divulgou hoje um relatório apontando que apenas pouco mais de 200 candidatos haviam formalizado suas candidaturas no país, ou seja, haviam dado entrada no Tribunal Regional Eleitoral formalizando essa candidatura. Por quê? Porque tem muito a se negociar, tem muito a se conversar, tem reunião acontecendo agora, tem reunião que já acabou e muita coisa ainda vai acontecer até o próximo dia 5 de agosto, prazo limite para as convenções. Dá uma boa noite agora a ele, José Vieira Neto, que nesses dias também teve aí a missão de nos substituir aqui no Rede Debate, no 27 segundos. Boa noite, Vieira. Boa noite, Hermes. Boa noite à bancada, boa noite aos telespectadores. Não foi fácil, viu, Hermes? Substituir você é uma tarefa deverasmente difícil. Mas hoje o bate-papo vai ser essencialmente político, né? E me chega aí essa notícia de que a convenção do PMDB nada decidiu. Vamos falar sobre isso. A reunião. A reunião. Pois é, o Wellington Farias, boa noite. Boa noite, bem-vindo à volta, bem-vindo à casa. A expectativa aí é mais em João Pessoa, sobre o que é que o PMDB vai fazer, né? Exatamente. Essa confusão aí, o deputado Manuel Júnior terminou embuluando no meio do campo. O Manuel Júnior muito afinado com Cássio, há quem diga que Cássio é quem está controlando, teleguiando todos os passos de Manuel Júnior aí nessa história, não sei se é verdade, mas vamos ver o que é que vai dar. Eu acho que Maranhão não é de sair perdendo nessa. Até hoje Maranhão não perdeu uma. Quando ele diz que quem manda aqui sou eu, ele tem mandado mesmo. Vamos ver se perde nessa agora para Manuel Júnior, né? Pois é, e terminou agora há pouco na residência do senador José Maranhão, aqui em João Pessoa, a reunião da cúpula do PMDB. A primeira reunião após o anúncio da desistência do deputado federal Manuel Júnior. A desistência foi oficializada pelo parlamentar numa entrevista coletiva na sede do Diretório Regional do PMDB na sexta-feira passada. Mas o que isso significa para o PMDB? A saída de Manuel Júnior do páreo. O que representa o PMDB como partido? Afinal de contas,
Foi por conta desse posicionamento de Manuel Júnior, de levar o partido a ter uma candidatura própria, que 2 deputados estaduais deixaram a legenda. O deputado Gervásio Filho e o deputado Trócoli Júnior seguiram para caminhos diferentes e saíram disparando contra Manuel Júnior, dizendo que o projeto dele não iria para frente. E sexta-feira, Manuel Júnior confirmou a desistência da disputa, inclusive já anunciando que apoiará a reeleição do atual prefeito. Isso aí a gente vai tratar durante o programa. A reunião terminou na casa do senador José Maranhão e não houve consenso, não se chegou a um consenso. O PMDB está meio que dividido agora, porque são 3 ou 4 teses encaminhadas pelos parlamentares. 1, candidatura própria, substituir Manuel Júnior por outro nome. 2, apoiar o pré-candidato do PTB, Wilson Filho. 3, apoiar a pré-candidata do PSB, Cida Ramos, desde que o PSB retire as candidaturas em Patos, Guarabira e Campina Grande e passe a apoiar os pré-candidatos PMDBistas. E 4, apoiar a pré-candidatura de Luciano Cartacho e, em troca, exigir a vaga de vice-prefeito na chapa de Luciano Cartacho. Tem todas esses ingredientes e ainda mais a ideia de Michel Temer, né, presidente da República interino, de não permitir o PMDB se aproximar ou se reaproximar do PSB, porque Ricardo Coutinho é um adversário declarado do atual presidente da República. Eu gostaria já de conversar com o Ecleton Monteiro. Vamos começar pela sexta-feira, né? A sexta-feira que, nesse tiro de largada do PMDB, o PMDB vai ter que decidir. Já jogou a convenção para o dia 5 de agosto, que é o prazo fatal da legislação eleitoral, mas até lá vai ter que decidir. São poucos dias e tem que tomar uma decisão, uma posição rápida sobre esse tema, porque também tem a questão da chapa proporcional, né? Tem que salvar os candidatos e calcular isso muito bem, porque um partido como o PMDB corre o risco de não eleger nenhum vereador. É verdade, Hermes. Na sexta-feira, inclusive, eu estive lá na sede do PMDB, onde o deputado Manuel Júnior, estranhamente, numa decisão de anúncio à candidatura, apoio à candidatura do prefeito Luciano Cartacho, chegou sozinho. O que já chamou a atenção naquele dia, porque era um apoio de um diretório, apesar de estar assinado por Manuel Júnior, ele havia uma ata tida como diretório municipal. A gente tem que destacar nesse momento também que a divergência nesse momento é entre Manuel Júnior, representando aí o diretório municipal de João Pessoa do PMDB, e José Maranhão, que é o grande comandante do partido na Paraíba, indiscutivelmente, que é quem dá a palavra final, mas que eu gostaria de colocar nesse momento um detalhe importante. A palavra final de José Maranhão no PMDB talvez não fique acima de uma só pessoa, que é a pessoa do presidente da República interino Michel Temer, que é o presidente nacional do PMDB afastado devido à sua função e que, de acordo com Manuel Júnior, havia ligado para o deputado e para o senador, e uma ligação num viva voz na sexta-feira ainda, lá na casa de José Maranhão, quando apontava justamente isso que você aborda, Hermes, a dificuldade do PMDB em estar aliado com o PSB em João Pessoa, porque o PSB em João Pessoa é comandado pelo governador Ricardo Coutinho. Vale lembrar você de casa, a bancada aqui, Ricardo Coutinho recepcionou a presidente afastada Dilma Rousseff, um dos poucos governadores que, desde o processo de impeachment, enfrentou o seu próprio partido para defender a presidente Dilma Rousseff. Isso pode ter o seu desdobramento na palavra final do PMDB, sem sombra de dúvidas, aqui em João Pessoa. Agora, o partido está em uma situação confortável a certo nível, o Wellington Farias. Tem algum conforto para o PMDB? Porque nesse momento o PMDB escolhe o que quer. PMDB escolhe se quer ter candidato próprio, não sei quem, mas pode escolher. PMDB escolhe se quer ter o vice de Luciano Cartacho, e aí pode ter um desdobramento direto na perspectiva futura do partido, porque há uma perspectiva lógica de Luciano Cartacho deixar a prefeitura de João Pessoa em sendo eleito para disputar o governo do estado, no caminho provavelmente natural,
por mais que não se diga, lógico que nenhum candidato vai dizer que é candidato agora para 2018 deixar o cargo. É errado isso, né? na minha opinião, viu? É errado, Isso é enganar o eleitor em qualquer lugar do Brasil. Tinha que ter avisado ao governador Ricardo Coutinho, tinha que ter avisado a outros que deixaram a prefeitura ou deixaram o governo do estado para todo o Brasil se faz isso, agora é uma lástima isso. E na questão da escolha, Vieira, o PMDB ainda tem as opções de indicar o vice do PSD e permanecer essa aliança a nível de estado, que eu também não sei se essa aliança é de ouro 18 mesmo, se é duradoura, sabe? Ultimamente ela aparece com tanto ferrugem, aparece uns problemas aí. Misturado, então, ninguém sabe a até liga que ponto vai. Não dá. E até, quem diria, o Wilson Filho, pré-candidato do PTB, à Prefeitura de João Pessoa, candidatura, inclusive, que já foi colocada em muita dúvida, ofereceu hoje a vice para o PMDB. Ou seja, se o PMDB fizer uma pesquisa, pode, nesse momento, optar a melhor opção. Apesar que o estrago já está feito no partido e o estrago não foi pequeno desde o ano passado. Só gostaria de finalizar esse abre aqui com o seguinte. O deputado Trócoli Júnior já saiu do partido, né? Do PMDB e voltou. Talvez seja a oportunidade também de voltar ao PMDB próximo, porque não teria portas fechadas no PMDB em se aliando com o PSB. Lógico que isso é uma conjectura, uma discussão futura, e Gervásio Maia, por sua identidade no partido, também não teria dificuldade. Gervásio Maia, que vai ser decisivo nas eleições de 2018 em qualquer cenário, porque será presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, nome que pode ser colocado para a disputa do governo, pode ser colocado para uma disputa majoritária ou até mesmo para ser deputado federal. Então a discussão é grande e o PMDB tem várias vias. O que me surpreendeu em todo esse processo agora, né, depois da saída de Manuel Júnior, foi essa tese levantada pelo ex-governador Roberto Paulino, que é membro da Executiva Estadual, Wellington, de se aliar com o Wilson Filho, PTB, a terceira força dentro dessa disputa, vamos dizer assim, porque tem duas máquinas, né, do Estado e a da Prefeitura. Dois candidatos com apoios das máquinas do Estado e da Prefeitura. E o Wilson Filho figurava ali ao lado de outros candidatos, como Charlton Machado, como Victor Hugo, né? O partido de Wilson Filho é mais um pouco estruturado do que o PSOL, mas está dentro do padrão, vamos dizer assim, do Partido dos Trabalhadores, o PTB. Surpreendeu você essa ideia, Wellington? Para mim surpreendeu, eu não esperava não que essa proposta. Agora o que me deixa grilado, digamos assim, é como é que um partido do tamanho do PMDB, com a história do PMDB, com esse histórico todo, não tem condições de ter uma candidatura própria a prefeito de João Pessoa e talvez não eleja um vereador. Aí eu pergunto, é grande em quê? Eu não sei. Sinceramente, me parece que o partido está muito a serviço de alguns, de interesses pessoais, talvez, e projetos pessoais, e termina dando nisso. E quando os projetos pessoais começam a embolar, um puxa para um lado, outro puxa para outro, termina esfacelando o partido. Só registrar quem estava lá na reunião agora, é importante isso, estavam lá o Roberto Paulino, estava lá na reunião que aconteceu agora, na casa de... Talvez o mais PMDBista de todos. Pois é, o filho dele, que é deputado estadual, Ranieri Paulino, Olenka Maranhão, que está deputada estadual pelo PMDB na suplência, o senador José Maranhão e o senador Raimundo Lira, que está, vamos dizer assim, se metendo diretamente nos assuntos do PMDB, porque hoje tem um dos grandes cargos do partido no estado, que é ser senador da República, o deputado Manuel Júnior, além de Diego Amaranto, que é secretário do partido, e quem mais? Antônio de Souza, né? O tesoureiro estava lá, já foi presidente do partido, estava lá fazendo eu acho que não, acho que Antônio de Souza estava fazendo as contas lá, bom de conta, estava fazendo as contas para saber o melhor caminho a seguir. O Antônio de Souza é o cara que cuida na ponta do lápis, né, das finanças do partido, da organização dos partidos. O lado político é José Maranhão, mas o executivo, vamos dizer assim, é o Antônio de Souza. E foi acusado da desistência de Manuel Júnior, né? Foi por quê? Porque indiretamente Manuel Júnior disse que estava saindo da disputa porque não tinha estrutura. Estrutura é o quê? É dinheiro. Então, incompetência de Antônio de Souza. A essa altura você vir dizer que não tinha estrutura, você não sabia que não tinha? E como é que um partido desse tamanho não tem estrutura para disputar a prefeitura? Um partido que disputa o governo do estado não tem estrutura para disputar
a Prefeitura de João Pessoa não tem. Agora, tem um detalhe aí nessa história, viu? Cartacho precisa tomar muito cuidado. Por exemplo, o apoio do deputado Manuel Júnior tem um carimbozinho da tropa de choque do Eduardo Cunha. Não há como separar. Você acha que pode colar? Claro, o Brasil é testemunha que dentro... A tropa de choque de Eduardo Cunha tinha 3 paraibanos, o Hugo Mota, o Wellington Roberto e o deputado Manuel Júnior. Para onde pendeu o deputado Manuel Júnior, leva uma certa chancela, um certo carimbo de Eduardo Cunha. Aí eu não sei se Eduardo Cunha é a figura mais... É o político que consegue a unanimidade nacional contra ele. Manuel Júnior ser um PMDB é prejuízo, não é lucro, né? É verdade. Exatamente. José Vieira Neto, o PMDB abrindo mão desse projeto de ter candidatura própria, partido cada vez mais, apesar, vamos dizer assim, é uma espécie de bolha hoje, é grande, mas não tem conteúdo, não tem substância? Olha, o PMDB a gente não pode esquecer, vamos dar só o exemplo da última eleição, que aconteceu a eleição para governador do estado. O PMDB foi o fiel da balança na eleição de Ricardo Coutinho. Isso é verdade. Não foi decisivo. Foi decisivo. E assim, se você for até para a matemática, praticamente a diferença entre do primeiro turno para o segundo turno foram os votos que o PMDB teve no primeiro turno. É claro que essa conta não é uma conta fechada, é uma conta apenas, a gente está fazendo aqui uma comparação. Mas é impressionante como o partido realmente é grande, o partido é tradicional, tem uma das maiores lideranças políticas que esse estado já teve, que é José Maranhão, em plena atividade com o mandato de senador, e não consegue emplacar um nome à prefeitura de João Pessoa. Manuel Júnior, a gente pode questionar algumas atitudes que ele tomou ao longo dos últimos tempos, mas ele realmente é um candidato que poderia dar uma cara a uma candidatura. Um candidato que tem assim uma boa, fala muito bem, tem uma boa desenvoltura, um candidato que foi bem votado em João Pessoa nas eleições que ele disputou para deputado federal. E dizer que não tem estrutura, eu acho que poucos partidos nessa campanha agora vão ter estrutura. A crise financeira, a desconfiança de doação, a proibição de empresas doarem apenas a permissão de pessoas físicas, a vigilância do Ministério Público e da OAB em relação à Caixa 2. Então, nessa campanha, dinheiro mesmo, eu duvido muito que muitos partidos tenham, né? E se tiver, tá todo mundo em cima ali do que ele declarar. Tem o teto do que se pode gastar. Então, eu acho que dinheiro, não sei, talvez não seja uma desculpa bem apropriada para Manuel Júnior retirar a candidatura dele. Agora, que eu, assim, como eleitor e como jornalista, lamento a saída do PMDB, lamento. Você vai polarizar, a campanha vai ficar polarizada, não fica uma força, uma terceira força de história como o PMDB na disputa pela campanha que poderia fazer a diferença no segundo turno. Então o PMDB já agora se coligar com o PT, já agora se coligar com, como o Hector falou, com quem ele quiser, ele pode se coligar. Então o PMDB, assim, ele vai sair de uma terceira força para uma figuração meramente lá o quê? Reserva da reserva. Decorativa, né? Decorativa. Mas tem uma tese de que o PMDB se aliando, fugindo da pré-candidatura de Cartacho, fugindo da pré-candidatura de Cida, pode ser aliado de uma terceira força, vamos dizer assim, que pouca gente aposta hoje, né? Que tem poucas chances. O Wilson Filho. O Wilson Filho, para se cacifar. Mas porque no segundo turno, o peso, o valor aumenta. Não, mas aí ele entraria logo como vice de Cartacho. Quer dizer, eu particularmente não vejo que o PMDB tenha feito tenha tomado uma decisão, digamos, coerente de retirar a candidatura de Manuel Júnior. Eu acho que Manuel Júnior poderia ter continuado com a candidatura, mesmo porque ele não tem nada a perder em tese, né? Ele tem um mandato de deputado federal que vai até daqui a 2 anos. Mas se perdesse feio, perdia muito. Eu não sei porquê. Se perdesse feio, perdia muito. Eu sei, mas Vitalzinho perdeu feio. Ali foi uma aventura. Mas Vitalzinho era senador para 4... Se Vitalzinho ainda é essa eleição, não disputava. Daqui a mais 2 anos, eu já tinha esquecido a derrota dele. Mas Manuel Júnior tem uma base, a gente sabe disso, a gente que acompanha a política sabe isso. A base de Manuel Júnior para deputado federal é uma coisa assim praticamente impossível de você pensar de Manuel Júnior perder uma reeleição para deputado federal.
ele tem uma base sólida, e é inegável verdade. isso, né? Inegável. A base dele é muito bem construída ao longo de todos esses anos que ele disputou, não apenas a Câmara Federal, mas também a Assembleia Legislativa. Então, assim, fica feio, assim, na primeira dificuldade você desiste. Qual é o compromisso com o partido? A impressão, a mim, me causa que era um balão do ensaio, nunca foi candidato. Mas aí, por que de insistiu verdade. tanto como ele insistiu? Agora, ele se irritou, tem algumas entrevistas, quando duvidavam de que a candidatura, chegavam a perguntar, sua candidatura é para valer, ele chegou a ficar irritado. Aqui nessa bancada ficou irritado. Ficou irritado. Perguntei a ele. Pois é. Então, faz o quê? Um jogo de cena e depois retira? É por essas e outras É um que a artista. classe política está ficando cada vez mais desacreditada. Então, você diz que é candidato, você briga para ser candidato, você entra na disputa de pré-candidato, briga para dizer que sua candidatura é irreversível e tal, aí depois, eu vou sair porque o partido não tem estrutura. Né? Paciência. Deixa eu fazer uma provocação, já que está Pois todo é. mundo falando mal, eu queria saber dos colegas aqui, eu vou dizer a minha também. Então, qual é o melhor caminho para o PMDB? Nós temos 4 cenários aí, então, a candidatura própria ou a aliança com os outros candidatos. Vocês, lógico que eu não vou fazer, outro dia um colega queria apostar comigo, eu não vou botar meu dinheiro, né? Eu não vou botar meu dinheiro na boca de político. Já pensou quem botou na boca de Manuel Júnior vai ser candidato? Já pensou? Mas qual seria o cenário que vocês veem como um caminho que o PMDB deve seguir? Eu tenho a minha tese. Qual é a sua Eu sou tese? da tese que o time que para o time jogar, ele tem que entrar em campo, ou seja, tem que ter candidato próprio. certeza. Ou perca ou ganha. verdade, Todo mundo diz que o PMDB é um grande partido, que tem base em João Pessoa, mas não apresenta candidato, não tem candidato. O PMDB tem vários parlamentares bem votados em João Pessoa, né? Mesmo o Ranieri Paulino, que é lá do Brejo Paraibano, ele tem uma votação sólida aqui em João Pessoa. Olenka Maranhão tem seus votos aqui em João Pessoa. José Maranhão é praticamente um pessoense, representante de João Pessoa. Não é? Zé Maranhão foi por sacrifício quando foi candidato a prefeito nas eleições passadas. Zé Maranhão foi por E é sacrifício. a principal estrela do partido e um dos nomes que está na história política da Vital Paraíba. também, né? Saiu Porque teve a resultado da desistência. última eleição. Exatamente. Vital também, porque teve Foi a por desistência do sacrifício. irmão, né? Pois é. Foi ele que entrou. Deixa eu só fazer aqui um pequeno registro que eu acabei esquecendo no início do programa. O Rede Debate apresentaria hoje a última entrevista da série com os pré-candidatos a prefeito. Não foi uma nem duas vezes, foram 3 vezes que a produção do programa entrou em contato com a assessoria do Partido dos Trabalhadores, acertou a presença do pré-candidato Charlton Machado, mas infelizmente o candidato não compareceu ao programa, mas tudo bem, vamos continuar aqui o programa e aguardando Charlton Machado para essa entrevista. Já entrevistamos todos os pré-candidatos a prefeito e, democraticamente, ouvindo todas as posições de todos os pré-candidatos. Fica esse registro aqui. Apresentou alguma justificativa? É? Não, disse que tinha uma reunião hoje e não poderia vir. Não tivesse marcado, né? verdade, Será que ele não quis evitar fazer o que o Manuel Júnior fez aqui no Correio Debate, ou no Rede Debate, né? Porque às vezes acontece, né? É verdade. Última semana, negociação e tal. Exatamente. A Deixa eu reunião registrar a audiência do Wellington, do Ana Aline Costa, Nelson Lira Filho, Jecton Kelly, Tarcísio Filho, Mônica Nóbrega Figueiredo, nosso companheiro de TV Correio, Rodrigo Leone, Hugo Pires, o advogado Inácio Queiroz, a Leila Cris, o Pompílio Júnior, Ranieri Abrantes, está por aqui também, o Ranielson TV, o blog Na Paraíba tem, o blog Barrotur, o Wellington Almeida Pontes e Niele Carolino estão nos acompanhando o Rede Debate. Você falando aí, os nossos telespectadores não perdoam, são pra lá de antenados. Tem uma boa provocação aqui, viu, Emerson? Manda lá. Porque a sua provocação ainda está valendo, vamos a ela. Vamos nela. Mas essa do telespectador é genial. É Fernando Heraldo, ele faz o seguinte: Vieira, o PSDB também não tem candidato à prefeitura de João Pessoa. Também vive numa bolha? Quem é o Fernando Heraldo. Boa provocação. Quem? PSDB. Não, o PSDB não tá numa bolha, tá voando. o PSDB. Estugando, tá tudo voando. Uma boa provocação. É a mesma muito boa, situação muito do boa. PMDB. O PSDB é um grande partido, tem uma liderança forte como o senador Casco Lima, mas não tem um candidato a prefeito com potencial. Por isso, está aí rezando, implorando para a formação de um chapão. E o PSDB, talvez a situação ainda mais grave, porque tem 3 vereadores em João Pessoa, o PMDB não tem mais nenhum, né? Elegeu 2 nas últimas eleições, mas
os dois saídos no partido. O último a sair foi Fernando Milanês, né? Milanês. Tem 3 vereadores do PSDB e hoje não briga nem por uma vaga de vice. Veja que ponto chegou o PSDB também. É um grande partido, tem uma grande representação. Foi o partido que foi ao segundo turno nas últimas eleições municipais em João Pessoa, mas que venceu o primeiro turno. Venceu o primeiro turno. É incrível. Mas que hoje não briga por uma vaga de vice sequer. Foi a deriva, tá ali apoiando Cartacho, negociando inclusive, articulando os apoios para Luciano Cartacho, mas hoje sequer solicita aí uma vaga de vice. Então, eu acho que o PSDB, a situação ainda é mais grave, está voando, literalmente, e a meta é fazer os vereadores, talvez, né, do partido, e quando a gente vai analisar as coligações proporcionais, pode perder, inclusive, espaço, porque dependendo da formação, são 3 vereadores, dependendo da coligação que fizer, tem que ter muita cauda, que é aquele candidato de pouco voto, para conseguir garantir o espaço de 3 parlamentares. Pois é, olha aí, a situação é muito complicada, né? Agora, eu quero ver o Wellington Farias e José Vieira Neto sobre essa provocação que o Ecleton Monteiro fez, qual o destino do PMDB, qual o rumo que ele vai seguir. Começou com o Ecleton? Começou comigo, ele já falou. Ele vai fechar o... Vocês dois vão fechar aqui essa rodada, mas no próximo bloco, no início do próximo bloco, vamos ao intervalo rapidinho, é rapidinho o nosso intervalo, deixa eu registrar, o Ayrton Torres está dizendo boa noite, o que o povo vê, a classe política não vê. Daqui a pouquinho a gente volta aqui com o Rede Debate desta segunda-feira, você participa, nosso Twitter, @RCTV, canal 27, o Instagram também é o mesmo endereço aí na internet, @RCTV, canal 27, mande sua pergunta, participe, interaja conosco, o Rede Debate está só começando. De volta com o Rede Debate pela RCTV, canal 27, eu já começo o segundo bloco com a participação dos telespectadores. A Augusta Maria Por Deus está aqui nos acompanhando e o Inácio Queiroz está dizendo aqui, boa noite, diante dos baluartes do jornalismo paraibano, deve certamente estar se referindo ao Wellington Farias, José Vieira Neto e a Ecleton Monteiro. Eu acho que ficou com... Olha, Hermes, eu acho que ficou dessa banda para lá, da bancada. Mas vamos lá, José Vieira Neto, qual o destino do PMDB? Hermes, eu digo sem medo de errar, o PMDB teria como partido, como protagonista da política da Paraíba, tendo uma vaga de senador, tendo representação na Câmara Federal, ele teria a obrigação de, na capital, ter candidato. Certo? Eu não vejo, assim, nenhuma outra desculpa que não leve o partido a ter um candidato. Tendo um deputado federal como Manuel Júnior, que tem peso político, e desistir da candidatura. Lembrando que um dos principais candidatos a prefeito em Campina Grande é do PMDB, veneziano Vital do Rego. Pré-candidato e com a candidatura praticamente confirmada, convenção marcada e tudo. Então, na minha opinião, o PMDB, como partido político e como protagonista da política da Paraíba, não poderia deixar de ter candidatura própria em João Pessoa. Wellington Farias. Bom, eu acho que o PMDB, com o tamanho que tem, com a história que tem, deveria naturalmente ter um projeto para João Pessoa, não candidaturas próprias de si mesmo. Um projeto de partido, um projeto de político e administrativo para a cidade, pelo tamanho que tem, para ocupar o espaço que tem com a pretensão de ser protagonista e não coadjuvante, como tem sido. O PMDB é hoje o que foi o PFL no passado, está sempre ali ao redor, gravitando, coadjuvante e nunca protagonista. Agora, nessa situação atual, eu acho que a melhor coisa que o PMDB faria era manter a aliança com o Ricardo Coutinho. Se o PMDB compor esse blocão que estão falando aí com Cartacho, quem vai levar vantagem nessa história aí é Cássio Cunha Lima, que tem sido citado e mencionado como o grande articulador desse projeto desde o começo, tirando fotos lá de Maranhão, conversando. Cássio tem sido citado como o mentor dessa história, desse blocão aqui em João Pessoa. Então, se o PMDB cair nessa, até aí vai como coadjuvante e não como protagonista. E Maranhão perde espaço aí, perde tamanho comparado com Cássio Cunha Lima num projeto desse.
Pois é, que a repercussão também está nas redes sociais. O Ayrton Freire está dizendo que está diante da melhor bancada que dê análise de conjuntura política aqui da capital. Vamos acompanhar, vamos continuar acompanhando todos esses desdobramentos. Tem a pergunta aqui, Eccleton, se o PMDB deixar de apresentar candidato, quem perde mais? Se o PMDB... Acho que o PMDB já sai prejudicado de todo jeito, fazer né? aqui, só um minuto. Não, prejudicado A pergunta é o seguinte, se o PMDB colocar a candidatura, quem tem mais a perder? Hoje eu acho que Luciano Cartacho, porque era a tese de apoio, né? Perde porque perde um partido importante. Aliás, na minha definição aqui da provocação, viu, Vieira? Eu acho que aqui é feita política de redução de danos. Hoje o PMDB está naquela história dos drogados, né? A política de redução de danos. Acho que a redução de danos hoje para o PMDB era, de fato, apoiar Luciano Cartacho com a perspectiva de assumir a prefeitura e, finalmente, assumir a prefeitura, assim como tem sido o hábito do PMDB, pelas beiradas, né? Serviço para chegar ali ao poder. Mas isso aí a gente volta para aquela tese, né? É muito estranho, né? O PMDB com a estrutura que tem, um partido grande, que se considerado um partido grande, forte dentro do coisa, só consegue chegar ao poder se for, como você mesmo disse, pelas beiradas, de carona. Né? É verdade. Mas está chegando, né? Agora, tem chegado, não tem funcionado. Né? Tem duas, eu acho o seguinte, o PMDB indo todo, o partido inteiro, sob o comando de José Maranhão, indo para Cartacho, fortalece Cartacho. Indo para qualquer um, indo em bloco. Um projeto de partido. O partido está aderindo e não dividido. Um vai para um canto, outro vai para outro. Por exemplo, se for o PMDB só com Manuel Júnior e alguns para Luciano Cartacho, não é vantagem, porque o eleitor percebe que ali não é o PMDB, além de levar o carimbo de Eduardo Cunha, é diferente de o PMDB por inteiro, sob o comando de Zé Maranhão, desembarcar num projeto. É muito diferente. Mas tem uma situação ainda que tem que se levar em consideração, é o cenário de 2018, candidatura a governador. E é claro que a gente sabe que os políticos sempre vão para uma eleição já fazendo uma projeção para a eleição seguinte. Próxima, na eleição de 2018, Ricardo Coutinho não pode mais ser candidato, que já está no segundo mandato, né? Então, isso abre mais uma frente aí para Luciano Cartacho. Se fizer mais 2 anos com um governo bastante razoável, de ter força para disputar o governo. Então, qual vai ser qual vai ser o papel do PMDB? Se ele apoiar Luciano Cartacho, ele vai ficar apenas com a prefeitura. Ele não vai poder lançar candidato em 2018 se ele ficar com a prefeitura. Ele tendo apoiado Luciano e Luciano saindo para candidato a governador, como é que ele vai lançar candidato a governador? Mas tem uma vaga de senador. Vai ter a vaga de senador garantida. Pode ter a vaga... E quem disse que o vice vai ter que apoiar Luciano Cartacho? Quem disse que o vice teria que apoiar Luciano Cartacho? Diga uma coisa, qual é a força que o PMDB, sendo visto em Luciano Cartacho hoje, assumindo a prefeitura com a saída de Luciano Cartacho e bater chapa com Luciano Cartacho? Qual é a força que ele tem para fazer isso? A força da prefeitura, ele que vai ter a caneta na mão ali, ó. Mas aí seria um rompimento político? Um rompimento político. Aí a opção era de Cartacho. E outra coisa, Vieira, a convenção... Aí é complicado. A convenção agora é em agosto. A convenção agora não é mais... É antes, e demora demais. Olha, nesse período de Cartacho largar o poder para o PMDB fazer sua convenção, dá tempo virar a mesa, eu acho pouco dizer provável. Que foi traído. Eu acho pouco provável. Virar a mesa, virar a cadeira, virar tudo, né? Eu acho pouco provável que isso aconteça. Que um partido, qualquer que seja ele, ficar com o mandato enquanto o candidato titular sai para disputar um cargo maior e ele também apresentar um candidato, aí seria assim, na minha opinião, de ingênuo, seria o fim da picada política. Pouco provável era José Maranhão se juntar com Ricardo, juntou. Era Cássio se juntar com Cássio. Não, mas eu falo na mesma eleição. Pelo menos foram eleições diferentes. Mas é porque as coisas vão avançando. Pouco provável, aqui está virando óbvio. Isso é a traição do abrir a porta e fechar na mesma hora. Isso é... O que eu acho pouco provável. Você está falando certo. É porque eu acho que aqui eu sou o advogado do diabo, viu? Eu estou falando... Você vai trair na mesma hora. Você trai e já sai imediatamente para matar.
trai e mata. O que eu quero dizer, sabe, é que o PMDB, eu falo, pegando o gancho aqui de um projeto político para o Estado, o PMDB não está pensando em nada em 2018. Não tem aquela visão... Está fazendo só o imediato. A visão de ter um partido grande no curto espaço de tempo. Ele não está acompanhando, não está marcando o território agora para depois dar um passo maior. Talvez esteja aí uma das razões do PMDB ficar nessa da carona, né? Como o Elton disse, né? Então você sair agora para ser candidato a vice, agora para pleitear uma candidatura a governador em 2018, eu acho muito pouco. Como é que os partidos crescem? Por exemplo, o PSB, como é que ele cresceu aqui na Paraíba? Disputando eleição e sempre. Mas se aliando com um adversário político que era Cássio Cunha Lima, né? Formando a terceira força, isolando a segunda, que era o grupo de José Maranhão. Verdade. Cássio se aliou a Ricardo. Ricardo não era um nome tão conhecido assim na Paraíba. Quem estadualizou o nome de Ricardo naquele momento foi a estrutura do PSDB, liderada por Cássio Cunha Lima, que apostou nessa aliança. Aí Ricardo se tornou governador, né? Fez o seu governo no primeiro mandato, deixou sua marca registrada, fez o partido crescer, ganhar corpo, ganhar estrutura e rompeu com Cássio, para andar com as próprias pernas. O PSB se estruturou no Estado e o PSB hoje está... a capilaridade, né, que se fala do PSB hoje é bem diferente da capilaridade lá de trás da primeira eleição de Ricardo. Hoje é a primeira força, né, de poder. Hoje é a primeira força política de poder, do Estado. Até porque tem a máquina na mão. E naquela eleição, o PSDB, principalmente Cássio, calculou mal demais. Cássio achou que rompendo aquele rompimento era uma crônica mais do que anunciada, todo mundo só esperava. Todo mundo falava isso. E ele intimamente achava, esse mago aqui, né, eu romper com ele, vai ficar sozinho na rua. Aí levou a lapada que levou, deu tudo errado para Cássio Cunha Lima. Não brinque com esse mago não, que esse mago dá trabalho. Bom, o Kiko Amaro está dizendo que o PMDB deve se aliar a quem tem expectativa de poder, a expectativa de vitória. É isso que eu disse seria a melhor estratégia, né? No início do programa, eu disse que o PMDB tem essa opção hoje de escolher com quem vai. E pode, fazer suas análises. Mas tem um detalhe, a gente está falando em PMDB. O PMDB vai todo... junto, vai juntinho, olha. Não vai não, eu vou dizer que vai separado. Não, então pronto, já não... Mas vai separado, eu vou dizer por quê. Porque de todo jeito ganha. Não tem o peso que tem indo junto. Mas é capaz de separar. A tese de Eccleston Monteiro é que o PMDB vai separado não por conta de uma divisão, mas por conta de uma estratégia. Né? Ganha. Quem passar, leva o restante. O PMDB está dentro de qualquer forma. Né? Eu acho que pode acontecer. Olha, nessa política da Paraíba, eu acho que as coisas estão funcionando assim. Porque a política da Paraíba... pelo lucro. Não é pelo projeto político. Eu acho bonito quando o Elton fala, porque o Elton é idealista. Ele fala das coisas como devem ser. Agora, eu acho que eu deveria ser milionário e não sou. Entendeu? Então, na política da Paraíba, as coisas têm funcionado muito assim, é pelo lucro, é pelo poder, é como nós vamos chegar. Agora, lógico que isso é traduzido para o eleitor da seguinte forma. Chega o candidato e diz, nós temos um projeto administrativo para João Pessoa, para governar esta cidade. Nós somos o melhor, nós somos isso e aquilo. Quando, na verdade, o projeto está lá. É chegar no passo municipal e ter aquela canetinha. Mas eu não acho que Maranhão e Manuel Júnior estão... disfarçando, combinando, olha, vamos dar uma brigada aqui. Não, eles podem estar brigados mesmo, brigados na última eleição. Acho que não. Eles não brigaram também na última eleição? Maranhão foi para um lado e Manuel Júnior para o outro? É porque é complicado. Na Paraíba todo mundo já se aliou com todo mundo. Exatamente. E todo mundo agora. E todo mundo tem o outro lado da moeda. Todo mundo já se aliou com todo mundo. Ninguém pode ir pro guia eleitoral falar, né? E todo mundo já rompeu com todo mundo. Então é assim, é uma coisa... Essa não cola. Você chegar no guia eleitoral falando do outro porque se aliou com o adversário. Só quem podia falar mal aqui não vai ser candidato. Que é Lourdes Sarmento, que brigou até com o PCO e saiu do partido. Deixou o PCO, Lourdes? Deixou. Né? Não vai ser brigou com a ideologia. Qual é a maior surpresa? Ela sair do PCO ou ela não ser candidata? Entendeu? Então, ela disse que também não ia para nenhum outro partido ser candidata. Então, a única que podia falar mal do povo era Lourdes. Mas agora... Por falar em sempre candidato, por onde anda o Radical? Então, Radical tem problemas de saúde, né? Teve problemas de saúde recentemente, teve aqui, inclusive internado, publicou inclusive umas fotos agradecendo tal, a solidariedade dos amigos, né? Mas acho que por conta disso ele não se arriscou
nas eleições deste ano. E aí, Já está falando dos dividindo danicos? o PSOL com Victor Hugo e Rama Dantas, que é do PSTU, a vice, candidata a vice. O PMDB jogou lá para o dia 5, espertamente. Essa data também não foi assim ao léu, não. É uma estratégia do PMDB, como sempre, definindo na última hora, né? Eu acho, a gente falando dos danicos, eu acho que esses partidos de extrema esquerda acertaram na eleição de João Pessoa em se unir. Acho que não pela a coligação majoritária, mas na tentativa de buscar um espaço público de debate contínuo, que é um espaço na Câmara Municipal de João Pessoa. Se unir para ver se pelo menos faz um vereador. Lógico que a gente Tem chance, né, de fazer um. a gente não está desconsiderando uma eleição majoritária de Vitor Hugo, até porque nunca se sabe o pensamento do eleitor. Mas, estrategicamente, tanto o PSOL quanto o PSTU, que nunca tiveram um vereador na capital, devem priorizar Você acha que uma existe essa estrutura possibilidade de o Vitor Hugo ser prefeito de João Pessoa? Vai ser candidato, não tem você, não tem eu, que não somos candidatos. Não, Mas, eu tô e se o falando- eleitor tiver revoltado Não, e disser, eu vou votar nesse cara aí? Isso E aí? aconteceu uma única vez na história de João Pessoa. Pedro Gondim era governador e tinha um candidato deles que era o sogro de Luiz Augusto Crispim, Espínola. E ninguém queria entrar nessa parada porque não tinha quem ganhar. Saiu o irmão de Derivaldo Mendonça, Domingo de Mendonça Neto, disse: eu topo, tô aqui. Aí botaram, deixa esse camarada. Aí no dia da eleição, hoje é domingo, voto em domingos. Derrubou todo mundo e ganhou. Mas em 100 anos acontece um negócio Eu confesso desse. a você, Wellington, nós entrevistamos aqui Vitor Hugo e eu achei o Vitor Hugo tem uma boa preparação. Não, ninguém discute a capacidade dele de dar, claro. A campanha desse ano ela tem várias singularidades, né? Então, assim, vários aspectos que não são comuns a uma campanha como a de 2 anos, como a de 4 anos. Tempo curto, pouco dinheiro circulando e o guia eleitoral reduzido. Mas, assim, nos debates, se Vitor Hugo tiver a chance de participar, eu acho que ele pode surpreender e a performance dele também pode surpreender. E talvez A performance eleitoral, e o resultado talvez de o votos, eleitorado, com esse processo de impeachment, essa onda de vamos passar o Brasil a limpo, o eleitorado talvez esteja disposto a jogar para escanteio todos esses políticos tradicionais aí. Tudo pode acontecer. Esse pessoal que fez lambança na política, agora muito recente, pode se preparar que vai se dar muito mal. Pois bem, tem umas provocações aqui. Tem umas provocações aqui. Você conclui seu raciocínio? Desculpa. Deixa eu registrar aqui. Kiko Amaro está dizendo, concordo com Héclito, não tem projeto algum. O que vale mais é ter lucro com quem for. Daqui a pouco tem uma provocação boa aqui do Ayrton Freire, está fazendo aqui uma pergunta para a bancada e eu quero ouvir todo mundo sobre essa provocação do Ayrton. Só a provocação de Wellington Faria sobre a história de Vitor Hugo é o seguinte, se a gente lembrar nas últimas 2 eleições aqui em João Pessoa, por mais que o candidato do PSOL inicie como um doidinho, do Zorro, como de Fabiano, comece como um desacreditado tudo, na hora do embate eles têm apresentado ideias e terminam, não tendo uma expressividade de votação, pelo menos nas últimas 2 eleições, mas também não sai como o louco. Não, mas eles sempre, não são candidatos loucos, são candidatos que esses pequenos partidos, inclusive eu vejo muita queixa de que pequeno partido não deveria participar de debates. Pelo contrário, eles enriquecem o debate. Eles provocam, eles enriquecem o debate, têm propostas boas e, embora não tenham chance nenhuma de se eleger, põe em confrontos, põe a nu os outros, ficam provocando os grandes e prestam um papel relevante. Antônio Radical é um bom exemplo disso das eleições passadas, nas eleições de prefeito. Ele contribuiu muito com o debate democrático. Sai disparando para todo lado, né? O cara diz, Ricardo, desse de besteira que você já teve com o Cássio, você, Cássio, desse besteira que já teve com o Ricardo, e vai botando, passando. E o eleitor vai... O eleitor gosta vai disso. Despertando aos pouquinhos, observando. Exatamente. Bom, a pergunta de Ayrton Freire é o seguinte, qual seria o papel do PSDB e do ex-senador Cícero Lucena neste contexto de 2006 na capital? Cícero já disse que está fora geral da política. Mas como é que a pessoa está fora da política se participa da reunião das cúpulas, vai para a reunião da executiva, articula com a mulher a chapa dos candidatos a vereador pelo PSDB, articula a posição do partido em relação às alianças?
Como é que a pessoa está fora da política? Fica difícil de acreditar, né? Porque o que ele tem dito, né, e reiterado... Eccleston acompanhou algumas das reuniões tá fora lá da política, no escritório do advogado de Cássio Cunha Lima, no escritório da advocacia. Cícero Lucena se fazia presente ou não? Uma ou outra ele foi, mas quando ele não tá a mulher. Eu não sei se estão brigados, né? Até onde eu sei, nada, a união nada, não. Mas a unidozinho. relação de Cícero Lucena com Cássio Cunha Lima pode ser que publicamente seja maravilhosa, mas já foi pior. O que a gente percebe nos bastidores não é nada boa. Já foi pior, hoje melhorou. Tá porra aqui, como dizia o camarada. Tem um amigo meu que disse, rapaz, ali foi como quebra de cristal. Você pode remendar, mas a cicatriz é visível. Claro. Mas já teve pior. E o PSDB perdeu muito com isso, porque Cícero Lucena hoje poderia ser o nome do partido a candidato a prefeito de João Pessoa. É o cara que foi para o segundo turno, ganhou o primeiro turno das eleições, é ex-prefeito da cidade, tem admiradores até hoje na cidade pelo que fez. Era um nome para ganhar a eleição. Olha, não tem prefeito que passe sem fazer coisa boa. Olha, tem que ser muito ruim para não deixar algo de bom. Então, Cícero Lucena tem a sua marca na cidade, seria o nome do PSDB na cidade. O PSDB, aliás, perdeu muito em ser governo ao extremo na última gestão, por optar, já no início da gestão do Luciano Cartacho, ao invés de manter a oposição, porque poderia ser o grande adversário do prefeito Luciano Cartacho, poderia ser o PSDB, poderia ter nomes, porque tem 3 vereadores, a vereadora Elisa, por exemplo, é um vereador que gosta de tribuna, quando fazia oposição à gestão do PSB aqui em João Pessoa, estava na tribuna sempre fazendo as denúncias, ganha espaço em fazer oposição, então poderia ter outro nome. O PSDB perdeu muito em não ter mais Cícero Lucena como o candidato a prefeito da cidade. Olha, vamos fazer uma revisãozinha aqui, por exemplo. Quem foi que foi para o segundo turno na eleição passada com o Luciano Cartacho? Ele? Pois é. Então? Pois é. Então, em tese, seria o candidato mais indicado do PSDB para estar disputando a eleição. Mas foi abandonado em 2014 pelo próprio partido, quando não teve a oportunidade Exatamente. de ser candidato novamente. O cara que foi para o segundo turno das eleições de João Pessoa não teve a oportunidade de ser candidato a senador, candidato à reeleição. É isso. Não teve a oportunidade de ser candidato à reeleição. Veja a que ponto. É como se o PSD hoje chegasse para o prefeito e dissesse, olha, você não pode ser candidato à reeleição. Já pensou? É verdade. Então, é um caminho natural, da forma em que a legislação está, você é candidato à reeleição. O problema é aí onde é que está. O PMDB e o PSDB tem essa história. O PMDB é de Zé Maranhão, o PSDB é de Cássio. O que Cássio fez com Cícero Lucena daquela vez, o partido está pagando agora. Porque já imaginou Cícero Lucena, hoje candidato a prefeito de João Pessoa, era candidato para ganhar. Era outro cenário, né? Outro cenário. E numa escassez danada de candidato, era um nome e tanto. No Ninho Tucano não tem, né? Porque não tem. Geral. E por mais que o presidente do partido, Rui Carneiro, tenha ensaiado essa candidatura, terminou sendo viabilizado pelos próprios vereadores Rui Carneiro queria ser candidato de novo? Não queriam, mas também não sei até que ponto ia voar essa candidatura, né? Não voou muito, né? Foi uma candidatura... Rui se coloca como um nome potencial de um candidato a vice-prefeito nas eleições deste ano. Não sei se o pré-candidato vai querê-lo como companheiro de chapa. Eis a questão. Depende do PMDB agora, né? Depende do PMDB. O PMDB assim, aí é uma situação complicada, porque o PMDB também, se disser assim, eu aceito a coligação de alguém, né? Com a coligação com alguém, com o PSD, por exemplo, do prefeito Luciano Cartacho, desde que tenha vice. E o PSDB, como é que fica? Já abriu mão, já disse que dá. Cartacho, já abriu mão? Cartacho, ele quer o PMDB, o peso do PMDB, a importância, a história do PMDB, ou quer o tempo de televisão? Acho que quer o tempo Os de TV. Dois, né? Não, ele quer tudo. Os dois, o PMDB também. Não, os dois ele não vai ter, não. Manuel Júnior e Zé Maranhão não vão juntos nessa parada aí. Mas entre a força e o tempo de TV, tanto ele quanto o Cida ou o Wilson Filho preferem um tempo de TV. Vou falar uma coisa, viu, Hélio? Quem levar Zé Maranhão, leva... Claro. Quem levar Maranhão, leva exatamente. Leva o bom. Aliás, Zé Maranhão disse outro dia... E dia... pode acontecer também o presidente da República dizer, José, vamos lá com essa... Ele dizer, vamos, e ficar de braço cruzado. Maranhão, basta cruzar os braços, tchau e bênção. Olha, qual a força de Temer sobre o PMDB paraibano? Se o PMDB paraibano disser, nós vamos para o PSB acompanhar a Cida Ramos, e Temer disser, não vai não, eu não quero o PMDB
com o PSB em João Pessoa, no maior colégio eleitoral da Paraíba, porque o governador é meu adversário declarado. E Temer tem que entender que Maranhão vota no Senado por impeachment também. Presidente da CCJ. Eu acho o seguinte, Exatamente. eu acho que... E outra coisa, a gente não pode... Tem um detalhe aí que nós todos, a Paraíba sabe disso. Zé Maranhão é amigo de Temer de muitos anos. De muitos anos. Manuel Júnior é carrapeta perto de Temer vai Zé fazer Maranhão o que nessa Zé Maranhão história. disser. Vai ser o contrário. Ele sabe a importância de Zé Maranhão. Exatamente. Rapaz. Temer vai fazer o que Zé Maranhão mandar. E Zé Maranhão... Vai ser o contrário. É, o contrário. Zé Maranhão tem amizade, tem peso, tem tudo. Ele sabe a realidade dos estados. Outra coisa, se não fosse assim, nessa reunião que houve lá, que Zé Maranhão botou o vivo a voz para ouvir Temer, Zé Maranhão já tinha saído fechado. Disse, não é assim não, depois a gente conversa. Pois é. Ó, Constantino Júnior coloca o seguinte, que acham do PSB de Ricardo excluir PMDB de Manuel Júnior Cunha e lutar pelo Maranhão Temer, que apoia o impeachment? É o que eu disse Pelo de agora. Maranhão Temer que apoia o impeachment. É o que eu disse agora. O PMDB, para onde Zé Maranhão for aqui, Zé Maranhão soma. Não importa se Manuel Júnior não for. Manuel Júnior perdeu a chance dele, que era ser candidato com o apoio de Maranhão. Perdeu essa chance. Mas é uma situação. É uma situação, Wellington, Eccleton Vieira. Eu entendi aqui o que o Constantino Júnior disse. Eu não entendi direito. Veja só. Ele está dizendo o seguinte: se o PSB exclui o PMDB de Manuel Júnior / Cunha, né? Sim. Porque por conta da proximidade de Manuel Júnior com Cunha, e o que achar do PMDB se juntar ao PSB se juntar ao PMDB de Maranhão Temer, que são favoráveis ao impeachment. Não, mas Cunha não se compara. Cunha é uma figura deplorável de um histórico. O Brasil, olha, se tem um sujeito no Brasil que tem unanimidade contra, é Eduardo Cunha. Eduardo Cunha é o símbolo da sujeira, da podridão da política brasileira. É o podre dos podres. É outra história, ali é outra história. Nesse cenário eu só queria ver Michel Temer no guia do PSB. Já pensou? Eu acho. Aliás, será que Michel Temer, Lula e Dilma serão chamados dos guias? Será que o governador revisaria sua posição? Em relação a Dilma? Sim. De jeito nenhum. Durante o pleito. nenhum. Eu acho que durante o pleito Durante ele o ficaria pleito, pelo calado. menos? Nada. Ele ficaria calado. Não. Pelo menos calado? Rapaz, olha, Ele faria assim. o Ricardo Coutinho A posição é o do tipo... Ricardo é muito forte. Rapaz, é uma forte. questão de Você histórico, não de conhece coerência Ricardo, política. não, rapaz. São quantos anos de Ricardo você não conhece Ricardo Pois é. ainda? Não, e uma coisa dessa mancharia muito a figura de Ricardo Coutinho. O Ricardo é aquele cara de decisão. Indo e voltando, né? Não, ele é o seguinte, ideologicamente eu acho ele um cara coerente. Não, claro, eu estou dizendo se ele assumisse uma posição desse tipo. Exatamente, e se enfraqueceria Nesse caso perante aí, o eleitorado dele, a militância dele, ele se enfraqueceria. Dele não... Olha, mas se Isso acontecer aí não essa acontece, aliança, Ricardo, como a gente está colocando, ele é professor nessa de política na Paraíba, e lógico que ele diria que está mantendo uma aliança estadual em que já houve em outras eleições com Maranhão. E não tem nada a ver com a política nacional. Acho que ele iria descolar... Não é aliado do DEM, iria rapaz? descolar disso. Não é aliado do Aí o DEM, discurso, que diga aí é... o discurso Não de é Ricardo. aliado Aí. do DEM. O DEM não é aliado a Ricardo Coutinho, também não é a favor do Exatamente. Então, eu acho que ele desprende bem aqui. Olha, Ricardo consegue fazer umas coisas aqui também que ninguém entende, né? Depois a gente vê que deu certo. Exatamente. Mas ele consegue desprender. Se você for analisar a carreira política de Ricardo, você no geral, com uma raríssima exceção aqui, o Ricardo nunca errou nada. Nunca errou nada. Os outros erram todos, menos Agora Ricardo. tem um cara que também não errou não, viu? E tem sorte como a bexiga taboca, como a gente lá em Serraria, é o tal do Luciano Cartacho. Luciano Cartacho, é verdade. Luciano Cartacho, uma vez ele errou que ele queria ser vice de Zé Maranhão e Maranhão disse, você não vai mais não. Nem venha. Resultado, Maranhão perdeu e ele ganhou para deputado. É verdade. A única vez que ele errou, acertou geral. E virou prefeito. Virou prefeito. Contra Maranhão. Eu Ok. vou só fazer um registro aqui, Hermes, pois de não. Sérgio Teixeira, que todas as segundas-feiras é o vice-presidente da ASTA, Associação do Servidor do TRT, sempre está ligado aqui no Rede Debate. Sérgio Teixeira, obrigado aí pela audiência. Valeu pela audiência, Sérgio, o Kiko Amaro também, o Constantino Júnior, o Ayrton Freire, que também está por aqui, todos assistindo, a Crisele também está nos acompanhando. Nós vamos ao intervalo e voltamos em seguida com o terceiro bloco do Rede Debate,
programa está passando rápido. No próximo bloco eu quero ouvir também dos comentaristas do Rede Debate, com a participação dos telespectadores, essa interatividade, a posição do PT. A gente falou no vai e volta, vai e volta, vai e volta. PT também teve esse bate e volta, né? Porque aprovou uma resolução, teve que modificar, a direção nacional opinou nesse assunto sobre alianças em João Pessoa, pelo estado todo. Daqui a pouquinho a gente vai debater a situação do PT, o Partido dos Trabalhadores. Afinal de contas, projeto de 2018, Partido dos Trabalhadores pretende começar a aplainar a partir de agora, preparando já o terreno para Luiz Inácio Lula da Silva. Daqui a pouquinho a gente conversa sobre isso. De volta com o Rede Debate, terceiro bloco do programa. Vamos continuar aqui com as projeções para políticas para as eleições municipais deste ano. Partido dos Trabalhadores tem um pré-candidato, o professor Charlton Machado. Aliás, volto a repetir, o professor Charlton Machado estava pré-agendado hoje para a entrevista aqui no Rede Debate. Pré-candidato encerraria essa fase de entrevista dos pré-candidatos aqui no Rede Debate. Infelizmente, a assessoria dele, depois de acertar a sua presença, anunciou que ele não viria já de 19 horas, não teve como vir mais aqui para o Rede Debate. Mas vamos trazer a situação do PT. O Partido dos Trabalhadores baixou uma resolução aqui em João Pessoa, aliás, no estado, dizendo que não poderia, estavam vetadas as alianças com partidos que apoiaram, abre aspas, o golpe, ou seja, o processo de impeachment para o afastamento da presidente Dilma Rousseff. A direção nacional entendeu de outra forma, disse que as alianças em municípios com mais de 100 mil eleitores passa pelo crivo da Executiva Nacional. As alianças em municípios abaixo de 100 mil eleitores, a Executiva Estadual é quem fará a análise caso a caso, se aprova ou se não aprova, mas esse veto é maleável, depende da situação, tem que estudar direitinho. É o caso do PSB aqui na Paraíba, por exemplo. O PSB apoiou o impeachment, ou o golpe, como queiram. PSB? O PSB Sim, apoiou. a nível nacional, apoiou o impeachment, ou o golpe, como queiram usar a nomenclatura. Mas o governador do estado, Ricardo Coutinho, abriu uma dissidência e foi contra, apoiou a presidente afastada Dilma Rousseff, está apoiando a presidente afastada. E o PT faz o que nesse caso? Então aí está essa situação. O PT, Eccleston, deu aquela famosa ré para trás. Eu acho que o PT, primeiro, dizer o seguinte, eu acho que o PT, por questão de sobrevivência, precisa ter o maior número de candidatos possíveis no país. Isso. Principalmente... Esse é o entendimento da Executiva Nacional. Né? Principalmente onde tem candidatura ou não tem guia eleitoral. O PT precisa mostrar a sua bandeira, deve fazer isso em João Pessoa, em se concretizando a eleição, a candidatura de Charlton Machado, tem esse papel. É uma questão de sobrevivência a partir de agora, de se defender o que se tem a se defender no PT, já que é um partido que vai para as eleições desse ano com um trauma grande. É um partido que saiu subitamente da do poder, presidência da República, é um partido que sofreu várias denúncias de corrupção, é um partido que é ligado diretamente à corrupção, hoje no entendimento popular. Mas o que é que acontece? É um partido que continua tendo seus admiradores. Vale lembrar que em João Pessoa é o partido de maior número de filiados, não só em João Pessoa, como na Paraíba, continua sendo o partido de maior número de filiados. Então, tem a sua estrutura, mas precisa ter essas candidaturas próprias. A questão das alianças, tem um detalhe, os petistas da Paraíba são mais radicais do Brasil, eu acho. São os xiitas, são os daqui, porque são os que vetam tudo. Aliás, eu já conversei com a presidente do partido, a Gilcélia Figueiredo, e ela deixou claro, olha, nós vamos acatar a decisão da majoritária, mas no que depender de mim, da nacional, mas no que depender de mim, no que depender da estadual, nós vamos vetar. Agora também esse veto não está valendo muita coisa, viu? Porque este final de semana o PT no interior do estado já fez aliança com o PSC, já fez aliança com o PSD, já fez aliança com o PMDB. Ou seja, não pode, Wellington, mas... Aliança Branca.
Não, aliança, A aliança formalizada em convenção. Aliança em convenção. É porque aí é que tá, porque a executiva estadual vai analisar caso a caso. Né? Caso a caso. De repente o PT está aliado com o Democrata, se bem que a executiva nacional disse que três partidos que o PT não pode se aliar. Solidariedade, Democratas e PSDB. Até o PMDB de Michel Temer pode ter aliança. Mas PSD também entrou na lista. O PT não o PSD o PT também. não votou para presidente da Câmara no DEM? Então, Edson, me fala dessa ideologia aí. Não, mas eu não sou petista, rapaz. Me fala dessa. Não, mas você entende muito do. Não, eu sou um simpatizante, ideologia. rapaz. Eu sou um cara que reconheço o papel que o PT teve, que Lula Gravatinha teve. vermelha foi por acaso hoje. Não, a camisa também, tudo, mas não tem nada a ver, não. Mas eu acho que eles votaram lá. Não todos, mas uma boa parte votou. Foi tudinho, Edson. Os que estavam Não, o presentes Escoto não votou, não. Porque saiu. Pelo menos ele botou uma Foi placa dormir em lá casa, dizendo... devia estar tarde. Ele, pelo menos, botou uma placa nas mídias sociais. Pois é, dizendo o que Eclton votou. Monteiro Vieira trouxe aqui cunhou aí uma frase. Cunhou é o verbo, tá? Não tem nada a ver com Eduardo Cunha. Uma frase. Carro descarregado tem medo de água fria. Exatamente. Uma frase, Vieira, de que o PT hoje carrega o carimbo de um partido ligado à corrupção. Você concorda? Olha, para a grande massa, sim. Sim, para a grande massa, sim. Eu acho que os meios de comunicação, como a Lava Jato foi passada, sim. Mas a gente sabe que, na verdade, não é bem assim. Na verdade, talvez se você for contar, tem mais gente presa de outros partidos do que do próprio PT. Eu não fiz esse levantamento, mas eu ouvi um debate há poucos dias numa emissora de rádio do sul do país. Agora, eu acho que a questão do PT é uma missão realmente ingrata, né? Porque o PT tem que decidir agora se ele quer continuar nessas eleições, ele vai ter que decidir se quer continuar ou não como partido. Né? E Lula cada vez mais deixa claro de que quer ser candidato em 2018. Isso me parece que está cristalino. Caso aconteça aí algum acidente político de percurso. Mas essa intenção de Lula e do próprio partido, ela é real. O problema do PT é que o PT não admite de que realmente houve roubo, de que realmente houve corrupção. O PT devia fazer uma meia-culpa, pedir desculpas à sociedade, cortar na carne, expurgar realmente quem a justiça condenou e com provas robustas. Mas o partido vai assim meio que querendo deixar o tempo passar, como se a ferida vai cicatrizando e tal, e o povo esquece, como a gente falou anteriormente, né? Mas que hoje a marca do PT, infelizmente, é essa. Eu duvido muito que o PT faça algum candidato, algum prefeito em alguma capital do Brasil. Duvido muito. Eu acho que até a situação de Haddad lá em São Paulo, que é candidato à reeleição, não é isso? Haddad é reeleição. Não sei como é que vai ser. Estou muito curioso para ver como é que vai ser o resultado das eleições na capital, lá em São Paulo. Mas dificilmente, por esse momento que o partido está atravessando, dificilmente ele fará uma prefeitura de uma grande cidade, principalmente de uma capital. Agora, que o partido está disposto a marcar a sua participação nessas eleições, isso eu não tenho dúvida, né? Prova daqui de João Pessoa, né? Charlton se dispôs, mesmo nunca tendo disputado uma eleição, se dispôs a ser candidato e pelo menos as informações... É o recomeço, né? Pelo menos as informações que a gente tem de bastidores, essa história do partido do PT se aliar, tem muita gente que dentro do PT aqui, que tem peso político dentro do diretório estadual e municipal, que não aceita, que quer realmente que o partido tenha uma candidatura própria. E eles ficam assim, não, vamos para a luta, a gente tem que ir para a luta. Vamos ver aí como é que vai ser, como é que o PT... né, vai decidir. Agora, politicamente, o partido está passando por uma fase negra que eu acho que nunca nenhum partido político do Brasil passou. Mas para fazer prefeito, já na última eleição de grande cidade, já não foi tão bom assim, Já né? não foi tão bom. Porque tendo fez poder, Haddad, né? tendo tudo aquilo, fez Haddad, Cartacho. Fez Haddad e fez Cartacho, Mas né? é uma situação... Aliás, vários prefeitos do PT fizeram o caminho de Cartacho, deixaram o partido nas brechas que aconteceram. Várias lideranças em nível é. nacional saíram do Partido dos Trabalhadores, né? O Paulo Paim,
né? Marta Suplicy. Olha, Hermes, eu não estou enganado, que algum dia, não lembro se faz muito tempo, alguém cobrando a expulsão, por exemplo, de Vacari do PT. Vacari ainda continua filiado ao partido. Ninguém pediu. Entendeu? Quer dizer, Vacari, as provas contra o Vacari são robustas, não tem o que... Uma das perguntas que eu queria fazer aqui... Será que é medo de delação? Talvez, né? Uma das perguntas que eu iria fazer a Charlton aqui é se ele apoia a Lava Jato, né? Essa história do PT querer jogar lama na investigação feita pela Justiça e pela Polícia Federal, a gente, se você for analisar juridicamente os erros cometidos numa operação tão grande como é uma gigantesca. A Lava Jato é uma operação gigantesca. Se você for analisar juridicamente os erros cometidos, por exemplo, pelo juiz Sérgio Moro, são mínimos. Senão ele já teria sido registro só aquele de divulgado o vazamento de Lula, não por conta de Lula, por conta de Dilma, que era da presidente. Queda, né? O vazamento da queda, né? O vazamento da Mas queda. assim, quer dizer, se você pegando a operação... Que eu acho que foi proposital. Você pegando a operação como um todo, isso não representa muita coisa. Então, juridicamente, poucas vezes se viu uma estruturação processual, digamos assim, tão perfeita como essa. Senão, vários outros processos já teriam, de Sérgio Moro, já teriam sido, digamos assim, derrubados, usando uma linguagem bem popular, pelo Supremo. E até agora, a única coisa que o Supremo fez foi mandar separar, desentranhar, como eles chamam juridicamente, do processo, as gravações naquela conversa de Lula e Dilma. Então, realmente, assim, o PT está como meio que refém, não diz o que... não se pronuncia com clareza sobre a corrupção. Então, o partido está numa fase assim, meio de enrolação, que eu acho que é muito ruim. Nesse caso é melhor não se pronunciar mesmo, né? Porque toda vez que fala aparece uma coisa nova. Né? O problema do PT também. O PT é que ele não quer cortar na carne, né? Se não cortar na carne, ele vai ficar sempre assim. O PT tem um detalhe. Em se tratando do PT, com a história que tem, com a proposta que tinha para o Brasil, causa mais indignação qualquer deslize do que qualquer outro partido. Os outros partidos roubar é natural. Os outros, porque tem partido sério. Mas a maioria roubar faz parte. Comprar voto, todo tipo de safadeza, faz parte da... Quem é que se admira desses partidos? Agora, o PT que tinha aquela proposta causa... Ser diferente de todo mundo. Ser diferente... E afirmar com todas as letras que iria acabar com a corrupção. Exato, causa mais indignação. E com um agravante, o PT ainda não deu o seu freio de arrumação interno. Exatamente, isso que eu quis dizer. Para dizer, olha, erramos, Lula uma vez pediu desculpa muito sutilmente, era para dizer, erramos e vamos tentar reconstruir. Vamos botar logo para fora Zé Disseu. Começa por aí. Aí ou faz assim, ou então vai ficar nesse lenga-lenga. Agora, eu sinto uma desarticulação das esquerdas. A esquerda está adormecida. E a impressão que me causa é que a passagem da esquerda pelos palácios, os caras trocaram sandália de rabicho por sapato de couro alemão e acharam que a revolução estava feita. É porque deixaram de comer pão com mortadela, né? Não é isso não, rapaz. Mas agora tem um outro lado. A contribuição que o PT deu, a era PT deu ao Brasil, sobretudo... as classes menos favorecidas, sobretudo aos estados. O PT deu muito dinheiro para os banqueiros, mas também deu muito dinheiro para a classe pobre. Tirou a Itapemirim quebrou porque não tem mais passageiro, está todo mundo no avião. Isso são fatos inequívocos e isso vai ficar na história. Com o passar do tempo, ao longo do tempo, você vai perceber se valeu a pena acontecer o que aconteceu ou não. Vamos ver. Até agora não melhorou nada. Não vejo melhora nenhuma. Pode ser que melhore, mas vamos aguardar, né? Agora, aí o povo vai se lembrar. Esse declínio aí do PT pode favorecer, no meu ponto de vista, a partidos como o PSOL e o Rede. Acho que o PSOL e o Rede podem vir justamente para essa vitrine, com o decorrer dos anos, de ser partidos mais limpos, mais idealistas, mais esquerdistas, aqueles que defendem uma ideologia, se não surgir, lógico, no meio da Lava Jato aí, novos acontecimentos, né? Porque nunca se sabe a 39ª... Não, agora eu só queria que a justiça aceitasse a delação da Odebrecht. Essa ninguém aceita porque vai todo mundo na lama, meu filho. Mas tem que ficar alguém pelo menos para julgar. Aí não,
Se botar o Odebrecht, meu nome é tchau, pega os 3 poderes. Mas eu acho que vai, viu? Vai? Então vamos ver. Tá finalizando, é porque é muito complicado. Pega de Supremo pra baixo, vai todo mundo, pelo que a gente escuta o por aí. problema da delação da Odebrecht, diz que o problema é papel, porque não tá cabendo no papel não colocar o nome de tanta gente, entendeu? Há uma coisa curiosa, quando saiu a delação da Odebrecht, esconderam ligeiro. Saiu aquela listazinha, parou. As outras não, as outras foram para frente. PSDB e PSC anunciam o apoio, formalmente, à aliança com o Luciano Cartacho amanhã, num hotel na Orla Marítima. PSDB, Tucanos, e PSC, Partido Socialista Cristão. Então, quem é PSC? Marcondes Gadelha. Marcondes Gadelha. Que estava junto com que é suplente, PMDB, e aí né? tem um detalhe. Marcondes Gadelha é suplente da coligação do PSDB na Câmara Federal. Depende da ausência de algum membro dessa coligação do PSDB, PSD. Foi assim com Pedro Cunha Lima, né, que ele assumiu. Para assumir o mandato na Câmara Federal. Então, foi assim com Pedro forte. Cunha Lima que ele assumiu. Pedro Cunha Lima se ausentou e Marcondes Gadelha assumiu. Que é, aliás, um excelente quadro partidário. Né, Marcondes Gadelha. Então, se forma amanhã. O Kiko Amaro está dizendo que o PT vai ter muitas dificuldades e capaz de não eleger nem o prefeito de São Paulo este ano. É isso que ele está falando. Eu acho muito difícil a Haddad conseguir uma reeleição. Se bem que a Haddad tem feito uma gestão interessante em São Paulo, viu, Hermes? Com muitos, claro que com muitos erros, né, que a gente sabe que acontece, mas com muitas inovações em São Paulo. A impressão minha, o Haddad também governa uma Campina Grande. Assim, em termos de tucanos. Sempre se fala muito que em São Paulo se tem muito tucano, se tem muito pessoal do PSDB tal. Isso poderia influenciar lá também? Não, a resistência da oposição a ele? Acho que não. Agora, se bem assim, o domínio tucano sobre São Paulo é um fato, né? Não tem como negar, né? Mas tem bons nomes aí para disputar a eleição em São Paulo. Luiz Erundina, né? Luiz Erundina pelo PSOL, né? Eu acho que a gente vai ter boas surpresas de partidos ainda que não são tão tradicionais na política nessas eleições. São Paulo o problema de São Paulo que eu vejo também é nomes de apelo de potencial popular. Luiz Erundina é um bom nome, é um nome de esquerda tal, mas o eleitorado dela é de uma geração lá atrás. Eu não sei se ela vai conquistar o eleitorado hoje de São Paulo. Erundina é mais ou menos uma espécie de Carneiro Arnoux. Você já pensou Carneiro Arnoux sendo candidato a prefeito em João Pessoa? Será que ele tinha esse apelo? Política, né? Ela é deputada federal atualmente. Tá. Isso é um ponto favorável a ela. Ela se manteve, né? Mas você tem o Dória, que não tem apelo popular. O Haddad, que era um poste, se elegeu por força do governo federal. De Lula e de Dilma. Pessoalmente na campanha dele. Lula e Dilma em São Paulo, eu não sei se eles têm esse efeito hoje que eles tinham nas eleições municipais passadas. É difícil. Né? Então, é complicada a eleição em São Paulo também. Agora, deixa eu vir aqui mais para perto. A gente falou da noiva de João Pessoa, que é o PMDB, mas em Campina Grande também tem uma noiva muito cortejada ultimamente, que é o PP. A noiva tem que ser inteira. Do começo ao fim. Noiva pela metade não... É porque aqui na política da Paraíba achar uma noiva virgem é fogo. Olha, Não, eu não falei de virgem. Você já está entrando na intimidade da noiva. Não leva tudo, não leva completo, não é comprometido como antigamente. Eu acho que alguns partidos já se contentam com o buquê, viu? Já tem esse contento. Tão feliz com a lua de mel. Olha, mas a noiva de Campina Grande, sem sombra de dúvidas hoje, é o Partido Progressista. É o PP? É o PP que, ao rumo que vai, também não terá candidatura própria e hoje é cortejado pelas 3 lideranças lá de Campina Grande, pelas 3 pré-candidaturas. Nivaldo Ribeiro disse ao nosso correspondente em Campina Grande, Carlos Souza, que a aliança com o Cartacho em João Pessoa não está decidida, não. Vai ser resolvido. Está em aberto, João Pessoa está em aberto. Essa também é uma declaração surpreendente, porque eu vi pessoalmente a reunião que teve Aguinaldo Ribeiro, Duval Ferreira e Cartacho. Eles anunciaram, inclusive, que era, se eu não me engano, o primeiro partido a anunciar apoio a Cartacho. Foi esse, assim, o tom do anúncio. A exemplo do que aconteceu nas eleições há 4 anos atrás. Né? Agora, Se bem que o exemplo de 4 anos atrás não
tem que botar as barbas de molho, né? Mas e é algo diferente essa posição do partido aqui, pelo menos essa declaração de Enivaldo, já que um dos poucos partidos em que Luciano Cartacho fechou o apoio com a base municipal e a base estadual foi o Partido Progressista, já que, além de Durval Ferreira, que havia a sua aliança desde o início da gestão do Luciano Cartacho, Durval, presidente da Câmara, presidente do PP em João Pessoa, fechou um apoio direto com a executiva estadual. Inclusive, a deputada Daniela Ribeiro passou a acompanhar o prefeito Luciano Cartacho em diversas solenidades, eventos políticos, desses que existem aqui na cidade. Exatamente. E tem uma indicação pessoal no secretariado de Luciano Cartacho. A reforma do secretariado, ela estava lá na primeira fila. Porque contemplou uma assessora direta, que é do lado da Valene Rodrigues. Ou seja, é uma situação muito complicada essa de desfazer o que está feito agora. Não, nada. A gente sabe... você então está mudando o discurso, porque agora há pouco você estava na ideologia. Agora não existe mais. O que não tem ideologia aqui sou eu. Se você me perguntar se é o certo, eu digo que é errado, eu estou dizendo, mas a prática da nossa política não é essa. Você se lembra de 4 anos atrás, você lembrou aí. Né? Mas é aquilo que eu estou dizendo. Você é o ideológico, fica na ideologia. Mas quando você vai analisar o quadro... Ou só tem ideologia pro PMDB, quando você fala PT e PMDB. Quando você vai dar um pitaco, a ideologia é outra coisa. O Danilo Menezes faz uma provocação a você, está dizendo que... que eu estou com a gravata vermelha. Não, está lhe chamando de mortadela. Mas mortadela é gostoso, né? É bom, com pão é bom. Agora a onça não veio não, é mentira, viu? Eu gosto de coxinha e gosto de mortadela. Gosta de quê? Coxinha e mortadela. Eu sou salgadinho. Olha, deixa eu registrar aqui Arquimedes de Castro, nosso companheiro, correspondente comentarista lá em Campina Grande nos assistindo. Dora Gomes, Sami Melo, Antenor João nos acompanhando também. Aqui a Magali Maia, desde o início do programa, está nos acompanhando. Inclusive, antes do programa, está dizendo, estou aguardando. Tem só aqui uma história que o telespectador voltou aqui a falar, Fernando Heraldo tinha feito aquela provocação do PSDB, ele perguntando em Lira, né? Lira pesa? Lira chegou a dar uma declaração de que o partido deveria ser visto na chapa de Cida, não é isso? Exatamente. Lira hoje tem peso no PMDB aqui de João Pessoa, especificamente, não? Tem peso, né? É senador da República, está numa posição privilegiada hoje, porque é o presidente da comissão do impeachment, né? Tem sido ouvido, tem influência dentro do Palácio do Planalto, né? Até por conta dessa posição do processo de impeachment. Agora, a Lira, hoje, especificamente, Lira não tem essa aproximação tanto com o eleitorado de João Pessoa. Não. Mas eu sei por que a defesa de Lira dessa aliança. É o melhor cenário para o senador Raimundo Lira em 2018 estar ao lado do PSB. É verdade. É porque o PSB não terá candidato, ou pode não ter candidato, ao governo do Estado em uma aliança onde o governador Ricardo Coutinho saia para candidato ao Senado. Então, vejam que é um cenário favorável para esse aí eu já concordo, viu, Cleiton? Esse aí eu já... Como é? Eu já sou simpático a ele, É outro que mudou de ideia. Já era contra sair do mandato. Eu não entendi a sua sua 2 horas de matemática. programa. Mas são as teses, Peraí, eu vou repassar a minha tese. Eu não acredito que o PMDB, por exemplo, seja vice de Cartacho saia para governador, deixe a prefeitura com o PMDB, entrega as mãos no PMDB. E o PMDB rompa com Cartacho e apresente também um candidato a governador. Ou seja, ficar com a prefeitura e um candidato a governador. Foi isso que eu disse que não acredito. Agora, essa de Raimundo Lira, eu já concordo com você. Que pode acontecer. Concordo, aí eu sou simpático com a sua. Agora, também se o senador Raimundo Lira... Não, você falou apressado demais, falou 2 horas, eu entendi 5 minutos. Veja aí, repita aí para o Wellington, para o telespectador. Lá em casa é uma das queixas que eu recebo, justamente quando eu falo rápido. Demais, então, o telespectador não entendeu não, repita isso. O melhor cenário para o senador Raimundo Lira, nesse momento, é o PMDB ao lado do PSB, por um motivo. O PSB não terá candidato ao governo do Estado em 2018. Pode não ter, não é que não terá, mas pode não ter esse não candidato. tem um nome forte como o de Ricardo. Pronto. Pois é. Mas o que acontece? Ricardo, candidato, vamos dizer que natural ao Senado. Ao Senado. E ficam outras 2 vagas. Próxima eleição são 2 senadores. Fica uma vaga de Senado e outra vaga de governador. Raimundo Lira já andou
dizendo aí que pode ser candidato a governo, vai ter que convencer Maranhão, né? É verdade. Também tem isso. Agora, nesse cenário, para os dois lados, quando se analisa, também há 2 vagas de Senado. Então, o PMDB, ocupando a prefeitura, também teria o cacife de indicar um senador na próxima eleição, que pode contemplar aí essa perspectiva dos PMDBistas. Agora, todavia, já que a gente está falando de 2018, a disputa mais acirrada que terá em 2018 será para o Senado. Exatamente. Sem sombra de dúvida. Eu acho que o governo... Aliás, tem pouca gente se habilitando a disputar o governo do Estado, a preço de hoje. Hoje, a disputa está no Senado. Está no porque Senado. Todos querem o Senado. Gente Cássio demais Cunha pro Lima Senado. quer o Senado. Raimundo Lira seria candidato natural a uma reeleição, ou uma eleição no Senado. Quer dizer que a galera não está muito ligada aí no Ricardo Palácio da Coutinho. Redenção, não, né? Não é que não estão muito ligados, mas o Senado, o Hélio Farias, é o céu, né? O tapete já é azul. Eles estão lá 8 anos de mandato. Maranhão é senador da República, eleito pela Paraíba, até 2000 e tanto. Não é só 2018, não é 2022, não é isso? É verdade. Então, imagine você, há muito tempo, 8 anos de mandato, tapete azul, longe do povo. Político mais longe do povo que tem é quem? Senador. É o senador desse estudo, tirando o presidente da República, lógico, que esse é intocável, mas o senador que é eleito aqui, ele passa ali, pode passar 4 anos sem pisar na Paraíba, depois de 4 anos ele volta, começa a revisitar as bases. Aí a disputa seria... Cássio disputa também, né? Cássio, Ricardo Coutinho, quem mais? Raimundo Lira. Raimundo Lira. Raimundo Lira, quem mais? Raimundo Lira. Wilson Santiago. Wilson Santiago. Santiago. Quem sabe, dependendo da conjectura, se fosse eleito Luciano Cartaz, poderia ser até Lucélio E Cartaz. Raimundo Lira tem roupa para essa festa? Olha, Raimundo Lira tem roupa para essa festa? menos Não sei. Ele politicamente- pode não ter roupa, mas ele pode comprar uma bem de marca famosa, de grife. E ele Tem tá- dinheiro para isso. não, e Tem politicamente dinheiro, né? que ele está se Tem. cacifando, tá. Verdade. Tá Tá se se cacifando. cascando. Isso aí a gente não pode Apareceu como um bom senador. Eu confesso que eu sou mais jovem, não acompanhava política com meus colegas aqui de bancada. negar. Os Jurássicos, né? Não, da época em que Raimundo Lira passou pelo Senado. Confesso que eu, sequer quando ele foi assumir, foi que eu descobri que Raimundo Lira havia sido senador. Fui buscar tal. Então, e assim como eu, existe uma geração mais jovem que desconhece aquele fato de Erundina. É verdade. Que É o que eu tava desconhecia falando. e que Não, agora quando ele ele foi está ele- no quando ele palanque, foi ele está eleito, era um aparecendo. desconhecido. E Totalmente assumiu desconhecido. e assumiu a presidência da comissão do impeachment. Então é um cara que teve aí um espaço grande. E pode... Não, hoje é a principal vitrine política do Brasil hoje. Política, tanto no Senado quanto na Câmara, não tem vitrine política Raimundo melhor. Lira- E Raimundo tem se Lira. saído bem, viu, Hélio? Registro que tem se saído Raimundo bem. Lira, no mandato dele anterior, ele fez um mandato daquele político, vamos dizer assim, o político estratégico, profissional. No sentido, o político profissional que eu quero dizer, é um político, um senador aliado com as coisas do Senado, não com esse chove não molha aqui da Paraíba, né? Essa coisinha, essa coisa miúda. Cássio Cunha Lima diz o rame-rame, né? Rame-rame. Então ele se saía disso, ele procurava projetos grandes, projetos interessantes, tal. Nem sempre um político que age assim, dessa forma tão, né, elegante com a política, nem sempre o eleitor entende esse político. Talvez seja essa falha assim do mandato de políticos como o senador Raimundo Lira. Neste pleito, neste momento, Raimundo Lira tem esse diferencial porque está num processo de impeachment que o Brasil inteiro acompanha. Então ele é visto com mais frequência. Os olhos para Raimundo Lira são outros, os que apoiam o afastamento de Dilma, os que são contra. Mas ele também tem cuidado mais de casa, quando eu digo de casa aqui da Paraíba. Vez por outra você vê, vez por outra não, com constância até, você percebe as audiências de Raimundo Lira, seja no governo de Dilma e agora no governo de Temer, nos ministérios, ocupando esse talvez espaço. ele tenha percebido isso e tenha ocupado esse espaço. Ocupando esse espaço, trazendo a ligação dele com os prefeitos da Paraíba, com o governo do estado da Paraíba. Ricardo Coutinho não é um homem de fazer muitos elogios, mas já fez elogios à atuação de Raimundo Lira em defesa Já fez a Cássio Cunha Lima também. do governo do estado. Isso aí Calma, Hélio. Então, Não, isso aí é bobagem, rapaz. Isso aí... então Raimundo Lira tem buscado esse espaço. Você falava desse tipo de político comprometido com o político profissional, eu lembrei de um, viu, que tem dado certo para ele aqui na Paraíba. Qual é? Pouca gente sabe até que é deputado, mas o Wellington Roberto.
você perguntar na rua, as pessoas não ninguém identificam sabe, como um não deputado da perde Paraíba, uma, viu? mas está aí. Não E perde. Sempre Só ganhando. vai perder no dia Mas que o ele Wellington quiser Roberto, deixar. esse profissional de Wellington Roberto pode ser usado em outro sentido da palavra. Eu não sei, essa parte eu ainda não O aprendi. Wellington Roberto só deixa de ser candidato, só deixa de ser deputado federal quando ele quiser. Eu acho que é a estrutura mais bem montada, política mais bem montada da Paraíba. Bom, Ele tem que daqui... saber endereço, CPF, Era registro de como- nascimento, identidade e passaporte e certidão de casamento de cada... Adalto Só quem Pereira não também sabe, era assim, né, Wellington? só quem não exatamente. sabe, o Wellington Roberto é Adalto deputado do Pereira. PP. Adalto Pereira também era Adalto assim. Pereira. Ninguém via Adalto Pereira dar uma entrevista aqui. Nada. Ninguém via Adalto Olha, Pereira pela Paraíba, mas chegava a eleição ele estava eu eleito. assisti- Posso contar uma história eu de assisti- Adalto aqui, não? Na Você conta volta. um e eu conto outra. No quarto Eu bloco, conto outra. no quarto bloco, duas histórias de Adalto Pereira, ex-deputado federal, irmão também do deputado Aécio Pereira, filho do Chico Pereira, que foi deputado É verdade. estadual. Essa linhagem toda da política de Pombal. Fizeram história Terra de aqui Vieira. pelo anos e anos na política paraibana. Vieira vai contar uma história de Adalto Pereira, deputado federal, que nunca aparecia, mas sempre estava eleito. E o Wellington Farias também Vou conta contar outra. outra, que eu assisti. No quarto bloco. Fique ligado, a gente volta em seguida. É rapidinho o nosso intervalo. De volta com o Rede Debate pela RCTV, quarto e último bloco do programa. Ficamos aqui com duas histórias sobre o ex-deputado federal Adalto Pereira. Foi eleito e reeleito o tempo que quis, enquanto esteve vivo. Né? Assim como Aécio Pereira, seu irmão, todos Eleito. da E linhagem... o pai dele, Chico Adalto eleito por... Aécio eleito por Adalto, viu? Por Adalto, é verdade. O velho Chico Pereira. tinha A história que eu vou contar confirma isso aí. Mas era Quando mais a ou menos o Wellington Roberto, Caio Roberto, né? O pai elegendo o filho, só que no caso de Adalto e Aécio, era o irmão elegendo o irmão. Mas antes de Aécio, tinha o pai elegendo o filho, que era Chico Pereira, Que aí tinha liderança política. que tinha liderança política em Liderança Pombal. política. Sua história de Adalto Pereira, José Vieira Neto. Tem uma história de Adalto que os prefeitos que apoiavam ele, que eram muitos, né? Adalto tinha uma teia política bem montada, consolidada e fiel. E não mudava. Adalto ele dizia que na eleição, de 3 eleições atrás, ele tinha tido em tal município tantos votos. Na eleição seguinte, no mesmo município, ele aumentou tantos votos. E na outra eleição, ou seja, ele tinha uma contagem de votos que era perfeita. Não sei como ele conseguia fazer isso, mas conseguia. E aí os prefeitos, em algum momento aí, a maioria dos prefeitos se revoltou e foi conversar com ele lá em Brasília, né? E aí chegou lá, ele abriu o gabinete, estava aquela dezena, 2 dezenas de prefeitos. E ele, pois não, o que é que os senhores querem aqui? Disse, não, deputado, a gente veio aqui reclamar porque o senhor não está dando atenção aos nossos municípios. Ele disse, eu devo alguma coisa a vocês? Aí os prefeitos já começaram a gerar, olhou para determinado prefeito, prefeito tal, eu devo alguma coisa ao senhor? Não. O que eu me comprometi a lhe pagar na eleição, eu lhe paguei, pagou sim senhor. Aí saiu perguntando a um Isso é por aqui. Depois disse, olha, agora já que eu não devo nada ao senhor, eu convido o senhor a se retirar, que eu tenho que trabalhar. E Era pagador, né? Exatamente. E botou os prefeitos para fora. Uma segunda história, bem rápida, de Pode Adalto. contar, vá contando. Adalto ele emprestava dinheiro a juros aos deputados federais. E tinha esse detalhe, era? Tinha. Ixi, Emprestava dinheiro e era fiel, tanto no empréstimo quanto na cobrança. Na cobrança, é. Então ele tinha uma clientela lá na Câmara Federal, na época dele, que era respeitável. Mas Adalto, eu nunca vi Adalto dando uma entrevista. Sou de Pombal, pouquíssimas vezes vi Adalto fazendo um discurso, aquele jeito leve dele, maneiro, chegava, conversava, tal, e assim mantinha a política e sempre numa votação crescente. Impressionante. E os prefeitos tinham fidelidade. O prefeito que apoiava nele, nessa eleição, dificilmente não o apoiava na eleição seguinte. Sabe quem não dava entrevista, quem não era dado a conceder entrevista, principalmente quando era entrevista individual? Sabe quem era? José Maranhão, quando era deputado federal. Zé Maranhão era Pouco- dificílimo. Pouco falava com a Era um imprensa. estilo muito parecido. Muito parecido.
Quem sempre tinha a sorte de pegar uma entrevista com Zé Maranhão naquela época, de deputado federal, era o repórter Edmilson Pereira. Edmilson Pereira sempre teve esse acesso a José Maranhão. Agora também você há de convir o seguinte, Maranhão tornou-se essa figura grande, politicamente de peso, de governador para cá. Foi, verdade. Antes ele era um deputado federal ali embaixo, ganhava todas, mas não tinha essa projeção, nada disso. É como, só desculpa interromper antes de você contar a sua história. É como o Wellington Roberto hoje. Qual a entrevista de Wellington Roberto? Você não vê não. Você não vê o Wellington Roberto dando entrevista. Mas vamos lá, a sua história. É como um camarada que foi poderosíssimo na Paraíba. Eu acho que poucos governadores tiveram o poder que ele teve, se é que teve, e nunca deu entrevista. Era o sonho de todo jornalista entrevistado, que era Aguinaldo Veloso Borges, o homem que tinha o Grupo da Vaz. O Grupo da Vaz era um grupo de deputado estadual, um grupo de deputado federal, senador, era um homem poderosíssimo. Mas a história de Adalto é o seguinte, eu era assessor de imprensa de um parlamentar que era aliado a Adalto Pereira. Aí um dia eu fui uma dessas viagens aí pelo interior tal, e sento na mesa e eu estava lá, né? Só cubano, como diz o Matuto. Aí tinha um cara em dificuldade, disse, não, vem cá, pega o lápis aí, disse, olha, a essa tá ruim aqui, a essa tem voto de sobra aqui. Eu vou tirar tantos votos daqui, botar para aqui, tá, e fez a conta. E quando abriu a urna, velho, foi Bateu. Bateu na lasca. Matemática. É impressionante. Ele tinha esse tino que poucos políticos têm. Eu vi ele usar a expressão Esse o quê? olha, Tino. Tino político. É Tino o nome disso? Eu vi ele dizer isso, tinha olha, outro nome. Aécio tá ruim nesse município, eu vou tirar você de lá, tirar uns votos para ele, eu arranjo você aqui, mas rapaz, deu tudo. Perfeito. Tudo. É isso que eu digo. Hoje em dia não funciona muito esse tino, não, porque o que tem de candidato a deputado dizendo que pagou tanto e depois deu problema, aí chegou outro, oferece mais. Esse tino aí que você falou... Olha, eu não sei, mudou. porque, olha, nesse programa aqui, nessa bancada, Ricardo Barbosa disse que combinou tantos votos em determinado lugar lá em Campina Grande e a quebra foi 30%. E depois, mais de 30%. E depois ele ainda teve que pagar como se tivesse tido 100%. Não, ele pagou, ele foi? Disse aqui, ele disse aqui. Nossa. Tá grafado, ele disse aqui. Foi, né? Agora, Adalto... O Brasil escolhambado. Adalto era célebre por isso. Adalto dizia que em tal município eu tenho tantos votos. E tinha. Eu sou Mas testemunha. também depois que você... os Mas ele era políticos- cobrador, não era cobrador? Não, eu tenho medo dessa os história. outros Ele políticos prestava dinheiro e admiravam, cobrava. os outros políticos admiravam ele por esse diferencial. Qual era o ano disso aí, naquela mais ou época. menos, Isso o quê? Adalto foi da década de 80 toda, década de 90. Seu Chico também, seu Chico, o pai dele. E seu Chico tava lá na Assembleia, surdo. Aí o cara, seu Chico, chegava o cara de Pombal. Seu Chico, eu preciso disso, me empreste 100. Ele dizia, o quê? O cara dizia, me empreste 50. Se não era 100. Claro, não era o contrário, ele pedia baixo, né? E quando o seu Chico não ouvia, ele pedia mais alto. Essa história é verdade, viu, Edson? É verdade. É verdade. Agora, eu pergunto a vocês, toda eleição municipal, estou aqui fazendo aqui uma transmissãozinha aqui pelo Facebook, ao vivo, trecho da entrevista, do programa Rede Debate, aqui ao vivo, para os nossos internautas também acompanharem pelo Facebook aqui, só para dar o gostinho e ligar aí na RCTV, canal 27 da NET Digital. Vou dar para você. Pronto, vamos lá. Isso. Ecleton Monteiro. Deixa eu fazer a pergunta aqui à bancada. E essa história de que a eleição municipal define já 2018? Quem fizer mais prefeitos sai em vantagem para 2018 ou isso é balela, é lenda? Olha, eu acho, Emerson, a gente sabe disso, que a eleição municipal ela sempre é o trampolim para a eleição de governador. Né? Isso tem sido demonstrado ao longo dos anos. Né? Claro que você vê, por exemplo, Luciano Cartacho, que começou praticamente como figurante na eleição passada e chegou a prefeito. Claro que tem as suas surpresas, mas pelo menos os acordos políticos, a conjunção, os pré-acordos são feitos na eleição municipal buscando a eleição estadual. Né? Por exemplo, na época e aí onde tem muitas queixas contra o governador Ricardo Coutinho, que um desses acordos foram quebrados, né? Foi feito para a eleição estadual e depois quebrado na eleição municipal. Mas que realmente, politicamente falando, as eleições municipais sempre são, assim, em termos de acordos políticos, uma preparação
para a eleição porque do governador. é a base, né? A célula principal. Você começa Exatamente. A regimentação do eleitor começa do município, né? Né? Mas Aí essa é a regimento no município tem o prefeito, o cabo eleitoral, os vereadores. Tem os comissionados, que é importante. Também. Inclusive também. o seguinte, nessa mudança que houve na legislação, onde o financiamento passa a ser um financiamento privado não, público, privado, eu digo, do candidato, Isso. do bolso, o que é que acontece? A eleição do prefeito aliado é muito importante por conta disso, por conta do candidato ter o apoio de um prefeito que tem ali os seus cargos comissionados, que tem os seus cargos de nomeação. Isso é importante devido ao apoio. A gente sabe, olha, essas candidaturas todas, quando têm o poder, acabam reunindo, forçando mesmo os seus trabalhadores, servidores que não são os efetivos a participarem de audiências, de plenárias, disso, daquilo. E muito disso... Bandeirinha na rua. E se não for, perde a muito boquinha. disso, Wellington, garante voto, de fato, pela necessidade da dependência que a Paraíba ainda tem desses cargos públicos, desses cargos de indicação. Então, você não tenha dúvida que ter uma prefeitura de João Pessoa, uma prefeitura de Campina Grande, como exemplo, apoiando uma candidatura majoritária em 2018, será de uma imensa importância, e não é à toa que o PSB tenta se expandir nas prefeituras, lançando terceiras vias em grandes cidades. Em Campina Grande tem Adriano Galdino, presidente da Assembleia Legislativa, que é candidato a prefeito. Em Guarabira tem o Joca da Padaria. O Joca da Padaria está reunindo 13 partidos. Pois é, em João Pessoa tem... E Patos tem 2 deputados estaduais, né? Então, com doce do bom, com caldo de... Mas ele foi candidato na última eleição lá em Guarabira também pelo PMDB, né? A época em que o PMDB era junto do PSB, vejam só. O que é que acontece? O prefeito será muito importante nas próximas eleições majoritárias por esse apoio que ele dá de voto. Até hoje tem cidadezinha que é fechada, o prefeito sabe quantos votos vai ter lá. O candidato do prefeito sabe. Não é à toa que, na época das eleições, um deputado estadual, um deputado federal, busca aliança com esses candidatos. E o cargo majoritário também vai depender muito disso. Acho que a base em João Pessoa são 11 mil prestadores de serviço nomeados, então é uma base forte. Campina Grande tem mais 5 mil, não sei quantos exatamente. Então você acha que eleger prefeito é o pontapé inicial para o projeto 2018? É um bom negócio. Agora, essa história sabemos, a história de servidores, de cargos, como é que chama? Comissionados, né? contratados. Isso tem que acabar, não tem condição de um município, de um estado, até mesmo do governo federal, ter centenas de cargos comissionados. Os cargos, eu concordo, por exemplo, que os cargos de direção, secretário de saúde, você não pode obrigar que o secretário de saúde seja servidor do estado, isso é impossível. O secretário de... Os secretários, né? Os secretários adjuntos, alguns cargos de direção que são importantes, que possam ter realmente a confiança e a preferência política do governador, do prefeito ou do presidente da República. Eu concordo que seja assim. Agora, você ter cargo comissionado do quinto escalão, cara, isso é um absurdo. Isso tem que acabar. Você não pode... Você sabe que em todo o Brasil, não é na Paraíba não, todo o Brasil, vamos até esquecer a Paraíba para dizer que a gente está mirando uma coisa específica. Todo o Brasil, esses cargos são utilizados unicamente para fazer política, unicamente. Não há nenhuma outra explicação que você possa dizer que esses cargos são necessários. Cargos de 4º, 5º escalão, de gente ganhando aí um salário mínimo, ganhando aí um salário mínimo e meio, um batalhão, para quê? Para ir para a rua fazer campanha. Né? Isso tem que acabar. Mas tem um negócio muito grave também acabar nesse setor público, que é os parasitas públicos que depois passam no concurso público, você acha que não pode fazer mais nada. Acho que o serviço público precisa... Pode fazer. Acho que o serviço público não precisa profissionalizar. É um gestor fraco. É isso, eu acho que o serviço público precisa ter a cobrança que se tem no serviço privado. Com certeza. O servidor público ele tem que dar expediente, tem que trabalhar e tem que saber que é servidor do povo. Essa é uma prática do serviço público. Eu já sou do serviço público, fui concursado e no meu primeiro dia de trabalho eu fui lá assumir, a moça disse, volte amanhã que hoje não vem ninguém. Então eu já cheguei, você chega cheio de sonho, né? Meu primeiríssimo dia de trabalho foi esse, olha, o senhor volte amanhã para tomar posse, que hoje infelizmente não chegou ninguém.
Tem os dois lados da moeda. Isso é uma Tem coisa os dois que lados precisa... da moeda. Agora, existe uma coisa também. Se o servidor público não tiver a estabilidade que tem, a cada eleição o governador bota um monte para fora e outro para dentro. Já tem que ser garantida. Então, eu acho que é de cada aprimorar. Aqui na Paraíba já teve isso, né? O governador que eu digo são todos, não é só Aqui na Paraíba já todos. teve isso. Vamos fazer um enxugamento, 45 mil fora. Aí depois já tinha 60 para dentro, aí aumentava mais 15 mil. Exatamente. Né? Agora, o que eu fico impressionado é com tanta transparência, todo tipo de órgão para fiscalizar, e você vê um Estado com não sei quantos mil contratados por excepcional não sei o que do serviço público. Excepcional interesse. Excepcional interesse público. Centenas de excepcionais interesses públicos. Meu amigo, isso é uma brincadeira. Olha, excepcional é quase que calamidade. Isso, Só claro, pode ficar de exatamente, calamidade. é. Olha, Hector, eu vou dar um depoimento a você. Eu, ao longo da minha carreira, dos meus últimos 25 anos, eu tenho sido gestor no serviço público, na área de assessor de comunicação social, no judiciário. E dezenas de colegas jornalistas trabalharam comigo. Certo? Então, comigo, até hoje, não passou ninguém que ficasse vagabundando, vamos usar um termo assim bem nosso. Verdade. Mas eles fizeram efetivos ou contratados? Efetivos. No ócio remunerado. Efetivos. Olha, Então, eu cobro porque eu acho que você não pode usar o dinheiro público simplesmente para botar no bolso e ir para casa. Então, nunca... Eu recebi figuras conhecidíssimas. Você sair, você não vai trabalhar nunca com você. Eu digo, vai, eu mostro que vai. E sou, graças a Deus, conhecido por isso. Pessoas que tinham um histórico de não trabalhar. Comigo vêm produzir. Então, depende muito do gestor. Se o gestor realmente cobrar... Se o gestor não cobra, é porque ele é irresponsável e não merece estar naquele cargo. Mas essa história do serviço público, de dizer que o cara, depois que passa no concurso, não quer mais trabalhar, tem que ser combatida. Exatamente. Tem que ser combatida. Não, tem gente que passa, quer trabalhar, mas se torna inviável porque ninguém entra mandando, né? Pois é. Mesmo no serviço público. Olha, eu vou contar uma. Eu fui chamado uma vez para uma assessoria de imprensa de um órgão público do Estado. Aliás, eu e minha mulher. Aí o cara disse, olha, só vem aqui quando eu chamar, porque eu não vou precisar de você. Mas como é que pode? Não, mas olha... Aí mudou o secretário, né? Chegou um exemplar. Governo de Antônio Marques, Antônio Marcos da Silva Marques. Aí ele passou, dizia, esse aqui, tá cá. Aí quando chegou pro lado de Souza, quando ele chegou em Souza, começou a desfazer as coisas certas que estava fazendo. Quando bateu nos do governador, a conversa foi outra. Então é esculhambação do serviço público, rapaz. Deixa eu registrar aqui. Nós fizemos, já trabalhou comigo e ela sabe que comigo é verdade. Nós fizemos aqui a transmissão do trecho do Rede Debate pelo Facebook. Deixa eu registrar aqui quem acompanhou, alguns dos telespectadores que acompanharam aqui pelo Facebook. O Ivenildo Salles, lá de Pilões, nos acompanhou. Luana Flávia, o Yuri Barbosa, Wellington Tavares, Paula Gentil, Edna Soares, Hugo Pires, Daiana Trigueiro, está dizendo muito bom. Roberto Porto Chaves, José Aderaldo Elias, Mônica Menezes, César Emanuel Barbosa, Paulinho Gomes, Ezequiel Vaz e Albino Neto nos acompanharam aqui, alguns dos que acompanharam essa transmissão. Um trecho do programa Rede Debate, que você assiste aqui ao vivo, na íntegra, na RCTV, em João Pessoa e Campina Grande, canal 27, e onde você estiver, se estiver fora aí da Grande João Pessoa, da Grande Campina Grande, www.rc.tv.br é o nosso link ao vivo, em tempo real, na internet. Vamos voltar ao nosso debate. Eu passei aí 30 dias fora, nessa reta final do programa. Eu gostaria de saber, o Wellington Farias, você viu alguma mudança no governo Temer em relação a Dilma? Porque a Datafolha publicou uma pesquisa em que há uma avaliação um tanto quanto... aquela avaliação não mudou nada, mais ou menos, tanto faz, está do mesmo jeito. Você concorda? Eu acho que não mudou nada. Aliás, eu acho o seguinte, prometeram... Mas piorou? Não piorou, mas também não melhorou. Mas é o seguinte, havia uma expectativa nacional de que Dilma saindo, esse Brasil ia entrar nos trilhos da retomada do desenvolvimento, ia ser um paraíso. A desgraça do Brasil era Dilma. Dilma saiu, está aí o doutor Temer. Melhorou em quê? Eu não vi até agora. Pode ser que melhore, né?
E eu quero que melhore porque eu estou no Brasil. Se o Brasil não melhorar, eu também não melhoro. Zé Vieira, qual é a sua opinião? Olha, as projeções de que a situação econômica do Brasil só melhoram em 2017, elas continuam. Mas hoje eu ouvi e li alguma coisa na imprensa lá do Sudeste, onde até uma comentarista da economia bem famosa disse: nós ainda não estamos saindo da crise, mas já dá para perceber que o piso para sair da crise está bem montado. Eu confesso a você que eu não vejo. Para mim, está praticamente a mesma coisa. As articulações de produção, vamos ver agora, depois que voltar desse recesso branco aí, né? As votações importantes. Novo presidente da Câmara? O novo presidente da Câmara, né? Para se ver se vota alguma coisa aí. Infelizmente, uma coisa eu tenho certeza, Hermes, vem aumento de imposto por aí. Agora, mudança mesmo, não vejo não. Cleiton Monteiro. Eu vi esses dias um levantamento apontando que na economia o Brasil, a questão de geração de emprego, só gera emprego agora de um salário mínimo. Né? Tá gerando emprego de um salário mínimo. Que não... O que é muito ruim, né? É muito ruim. Quem é que se mantém hoje? É muito complicado se manter com R$880 se tiver uma esposa e um filho. Imagina aí. Então é uma situação delicada. Uma cesta básica de R$350, que é a ração para uma pessoa, quando junto os três não dá mais para manter com o salário mínimo. E com esse nível de desemprego é a realidade de muita gente no Brasil. Aí vai para o Bolsa Família, né? Precisar do auxílio. O que é que acontece? Acho que nós melhoramos sobre a perspectiva política. É nítido que o Brasil melhorou sobre essa perspectiva política de estabilidade, que não é uma estabilidade ainda, mas de um acordão político, uma estabilidade política em que Michel Temer vai ter que se concretizar com a votação do impeachment de Dilma no Senado. E aí, politicamente, acho que sim, nós avançamos, há essa estabilidade administrativa, o que pode ser muito ruim para o povo, a nível das mudanças que pode vir. Vieira adiantou aqui. Em aumento de imposto. Acho que é algo, infelizmente, natural ao caminho que nós estamos. E, inclusive, nós vamos ter que saber como é que vão se comportar agora os nossos deputados aqui da Paraíba, os nossos senadores que se colocavam contra a criação de novos impostos, quando era o governo de Dilma. Vamos saber se agora, sendo o governo de Temer, do qual eles fazem parte, são aliados. Aliás, a bancada federal da Paraíba já está com a lista pronta, com um pedido dos seus cargos a Michel Temer, né? A reforma administrativa nos cargos federais aqui da Paraíba já está lá, a lista completa. Mas o que é que acontece? Essa criação de impostos, as mudanças que os analistas apontam como necessárias para a reforma previdenciária do país, são pautas que vão entrar em discussão na Câmara Federal, no Senado Federal, e que naturalmente vão trazer um prejuízo direto ao contribuinte, ao cidadão, aquele que está pensando em se aposentar. Ao mais lascado. Exatamente. A gente vai sofrer. O que eu fico danado mas é o Brasil seguinte, vai ganhar. A gente já está no limite. E quando é para consertar o Brasil, começa por a gente. Vamos começar pelas grandes fortunas, meu amigo. Vamos dividir as rendas. Aí começa pelo problema. Vai sacrificar o mais pobre. Você que estava apostando no Brasil melhor, você é o primeiro sacrificado. Tem muitos ricos que são os últimos. Imagina que vão fazer alguma coisa contra eles. Essa semana a discussão que surgiu na pauta do dia foi o ensino superior gratuito, né? É uma discussão que apareceu, a permanência, não permanência. Para acabar? A cobrança, né? A cobrança pelo ensino superior. Para classes mais abastadas, cobrança. E aí é um problema, porque a classe mais abastada... E olha que eu vim de classe pobre, no mesmo esquema ali, por ali por baixo da pirâmide. Remando. Mas o que é que acontece? Quando você vai fazer essa análise, também é muito injusta. Agora, tem que se garantir o acesso a quem não tem salário, quem não tem emprego. É injusto o seguinte, Wellington. Aí diz, mas o filho do rico vai à universidade pública. O filho do rico tem garantia constitucional de ir para a universidade pública. Agora, tem que dar condições ao filho do pobre que também está na mesma faculdade. A falha é essa, é que o filho do pobre não tem condição de passar
num curso de medicina da Universidade Federal da Paraíba. Acho que a falha está aí, em concorrência igualitária. Agora, como é que querem resolver o problema? Vamos fazer com que o rico, que já paga seus impostos, que imagina aí 27% de imposto de renda, fazer o rico pagar de novo Deixa pela eu lhe dar um universidade. dado dessa distorção aqui. Você vai amanhã no campus universitário e você só vê carrão, filhinho de papai. Agora vá nas universidades privadas que tá cheio de pobre. É uma inversão de valores, né? Não, então você vai lá Meu no curso de amigo, Direito, o no curso de Comunicação da lá na UFPB minha também cidade, acontece. Serraria, quando os meninos passam no vestibular, se eu pudesse eu fazia uma festa de camarada, você é um herói. Porque você concorreu com um cara que estuda no GEL, no Pio Décimo. Você no colégio estadual de Serraria, que está faltando até professor de matemática. Governador, na minha cidade, a sua educação não tem professor de matemática. É horrível. Aí como é que esse menino vai concorrer com o cara do GEL, Mas a falha tá, Wellington, aí nesse ensino aí. Eu confesso, na minha família, Hermes, de pai e mãe, eu fui o primeiro a entrar em uma faculdade, o primeiro a ter um curso superior. Hoje nós temos outras pessoas, mas eu fui o primeiro. Graças, lógico, não entrei por cotas, apesar de nessas cotas todas que haviam aí, eu poderia até ter ingressado. Não entrei por cotas, estudei sempre em escola pública aqui em João Pessoa. Tive essa oportunidade. Agora, fui o primeiro de uma família que vem desde a escravidão, desde os holandeses, porque lá em casa tem de holandês a escravo. Então, tem tudo. Tem tudo. então veja bem, A miscigenação. o que tem que acontecer é o acesso ser garantido, a garantia de estudo. Você me perguntar, mas você tem a mesma chance de estudo do cara que estudava, como o Wellington disse, num Pio Décimo da vida, que tinha um computador com internet em casa? Não tinha. Eu vim ter um computador em casa quando passei na faculdade, que eu trabalhava o dia todo, consegui comprar um. Pois é, eu acho que você deveria ter prioridade na escola pública. Ok. Se alguém tem que pagar, paga o rico, cara. Deixa eu registrar aqui, Wellington. Mas começa assim para tirar de todo mundo, viu, Wellington? Bom, passo. Deixa eu registrar aqui o Wellington Farias. Tem gente falando em você, o Wellington Faria, bem ou e de não mal? está por perto, viu? Vou logo lhe avisando. De bem ou de mal? De bem, de É? bem. Só falam de bem de você. Maravilha. Mesmo quando o cara lhe chama de mortadela, mas não. é de Com bem, carinho. é de bem. Olha, com carinho. pão com mortadela não tendo a oncinha dentro, pra mim é um Tá em ordem, né? Tá em ordem. Tá Pronto. A oncinha tem que vir Deixa eu por fora. registrar aqui a Germana Samara, o Carlos Roberto de Oliveira, Mário Castro, Aldo Arthur, Marcos Henrique, Sávio Silva, nos acompanhando e também, deixa eu ver, a Fátima Oliveira também nos acompanhando. Agora, eu disse que estão falando de você, Wellington, porque o Mário Castro Sim. está dizendo, o Sávio Silva está dizendo, muito bom o programa. E o Mário Castro está dizendo, estou acompanhando vocês de Fort Myers, Flórida, Estados Unidos. Rapaz, que bacana. O Wellington, Bacana. o Wellington está muito elegante. Um abraço a todos. Você nesses dias vai me ver aí na CNN, amigo. Aguarde que eu tô chegando. Tá viu, chegando. CNN. Muito bem. Bom, Olha, elegante e liso, viu? Também tem esse detalhe. chegamos aqui ao final do Rede Debate desta segunda-feira, agradecendo desde já a audiência de todos os telespectadores, os que interagiram, os que só assistiram, continuem aí conosco na programação da RCTV. Amanhã eu estou de volta ao vivo com 27 segundos aqui dos estúdios da RCTV, sempre às 9 da noite de segunda a sexta. Wellington Farias, boa noite. Boa noite, rapaz. E toda vez que eu tenho a impressão que o programa vai ser fraco, é sempre o melhor. Hoje chegamos nós três aqui, o entrevistado no Rio, eu digo, eita, hoje afunda. Foi Hoje a bacana, cobra foi funda. ótimo, foi ótimo. Boa noite, até segunda, se Deus quiser. José Vieira Neto, boa noite. Boa noite, Hermes, boa noite, Hector e Wellington. Foi uma alegria hoje partilhar a mesa aqui com vocês. Realmente a gente debateu aí bons assuntos políticos e você, obrigado, telespectador, pela audiência e tenha uma excelente semana. Ecliton Monteiro, boa noite. O homem sem ideologia, fala. Não, o homem verdadeiro, né? Agora, porque assim, eu quero. O Wellington provoca Não dá nesse mais final do tempo, programa, não. não dá mais tempo. não, dá mais Fica tempo, para a não. próxima Fica semana pra nesse próxima debate. semana. Agora, agradecer a você de casa, porque hoje eu aprendi também num deputado que eu não sei quem era, mas né? O Wellington foi buscar no século Adalto Pereira, passado. isso. Agradecer a você de casa, fazer um convite para você estar conosco na 98 FM, no Balanço Geral, todas as noites, das 18 às 19 horas, quando a Paraíba balança na Rede Correio. A todos uma excelente noite, sempre bom, gostoso estar aqui às segundas-feiras com vocês, aqui no estúdio e vocês aí de casa. Ok, realmente é imperdível. Balanço Geral,
o Correio Debate da Debate 98 FM, uma seleção aí de apresentadores, comentaristas, repórteres do Sistema Correio de Comunicação. Também mandar aqui vender o peixe, não esqueça de acessar o Portal Correio, portal de conteúdo mais lido do estado da Paraíba, liderança há mais de 6 anos seguidos, a liderança do Portal Correio, www.portalcorreio.com.br, você fica informado de tudo passando no Portal Correio. A todos uma boa noite, amanhã estou de volta às 9 da noite com 27 segundos. Até lá!